peço aí paciência de vocês, porque falar de legislação é um assunto enjoado, né, é um pouco maçante, é muito texto, né, a gente não consegue fazer ilustração, não consegue fazer uma coisa muito dinâmica. Então, peço a paciência de vocês em relação a isso, mas é importante, né, se a gente está falando de alteração do decreto, o que a gente vai estar falando aqui é realmente de texto, é de artigo, é de legislação, e aí, às vezes, a apresentação pode ficar um pouco maçante, mas eu acredito que, no final, eu espero que vocês tenham esclarecido as principais dúvidas de vocês em relação a essa alteração. Eu vou compartilhar minha tela, estava esquecendo, também queria parabenizar todos os professores pelo dia de ontem, um dia de atraso, mas a gente tem certeza que sem vocês ninguém estava onde está hoje, né? Então, queria agradecer aí com um diazinho de atraso para todos os professores que estão aqui presentes. Agora eu vou colocar a apresentação aqui. Se tiver algum problema com o meu áudio, vocês me avisem, tá? Valdiane, Júnior, que às vezes o meu microfone dá umas osciladas. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Ainda não. Vai abrir agora. Isso. Foi? Tá. Foi. Tá, ok. Então, eu vou passar a parte da minha apresentação. A Valdiane já falou, né? Eu sou médica veterinária formada pela UFV em 2006. Fiz mestrado pela UF, terminei em 2008 e estou no Ministério da Agricultura desde 2007. E desde então, há 13 anos, eu trabalho na inspeção de leite e derivados, né? Eu trabalhei na divisão de inspeção de leite em Brasília por 6 anos. Depois eu fui transferida para a Superintendência do Rio de Janeiro, onde eu estou atualmente lotada, apesar de não estar mais fisicamente. Fiquei 4 anos trabalhando com a fiscalização na ponta e a supervisão de todos os estabelecimentos de lácteos e mel do estado do Rio. Em 2017, eu fui convidada pelo DIPOA a retornar a trabalhar exclusivamente para o DIPOA. Então, eu hoje estou, na verdade, a minha lotação é uma unidade técnica virtual, em que eu trabalho na coordenação de caracterização de risco do departamento, que é a coordenação responsável, só para vocês localizarem, né? Essa coordenação, ela é responsável por tocar todos os programas oficiais do departamento. Então, os programas que, acredito que muitos de vocês conheçam, né? O PAC-POA, que é o Programa de Avaliação de Conformidade de Produtos, o PNCP, que são os programas de redução de patógenos, de controle de patógenos. Então, a gente tem salmonela em aves, salmonela suínos, bovinos, STEC em bovinos. Todos esses programas oficiais são executados dentro da nossa coordenação, e eu fui chamada em 2017 para cuidar do PNQL, que também é um programa especial, o Programa Nacional de Qualidade do Leite. E aí, depois desse retorno em 2017, a gente tem avançado aí com as legislações. Vocês, com certeza, têm conhecimento das alterações feitas na então IN 51, pela IN 76 e 77, e depois a gente continuou dando andamento aos trabalhos de atualização de legislações, com, por exemplo, a revisão da portaria 5 de 83, que ainda está em processo interno de avaliação, manual de fiscalização de leite, enfim, tudo o que é pertinente à participação de leite, em tese, para fazer uma brincadeira, acaba sobrando para mim. Então, é isso. Na verdade, nos últimos anos, a gente realmente conseguiu atualizar muita coisa, e uma das partes seria, então, o decreto que a gente vai conversar hoje. Particularmente, eu participei das alterações referentes a lácteos. A parte geral foi tocada pelo departamento, mas especificamente a Coordenação Geral de Inspeção. Então, nem tudo também eu vou conseguir atender, talvez, a contento, tá? Que eu participei mais das sugestões relacionadas à área de lácteos. A parte geral e as outras partes específicas ficou a cargo da Coordenação Geral de Inspeção e dos colegas, né, dos auditores que são especialistas nessas áreas. Então, vamos lá. Qual foi a metodologia do trabalho dessa revisão, né? O grupo de trabalho, então, ele foi formado, como eu comentei, basicamente pelos colegas da Coordenação Geral de Inspeção, que é a coordenação diferente da coordenação que eu comentei antes, que está dentro da coordenação. Eu trabalho na Coordenação Geral de Programas Especiais, e quem toca a fiscalização do dia a dia é a Coordenação Geral de Inspeção, cujo coordenador é o Alexandre Campos da Silva, que foi quem fez essas apresentações que eu comentei, que estão disponibilizadas no site do Ministério, no canal do SUASA. A Carla Suzana, também pela CGI, que era, inclusive, minha chefe na coordenação na CERIS, que agora está na CGI, o Manuel, que é o chefe da coordenação de suporte à inspeção, o Rafael Filipucci, do 6º CIPOA, que é o CIPOA de São Paulo, e o colega Ralph, que é um colega muito experiente na área de inspeção de leite e derivados do 5º CIPOA, que o 5º CIPOA, na verdade, hoje abrange o sul de Minas e o Rio de Janeiro. E, além disso, foram realizadas 20 reuniões com equipes técnicas das divisões, né? E aí entra a questão que eu comentei das contribuições de instrutores de treinamento de inspeção permanente. No ano passado,
O DIPOA treinou quase 800 auditores fiscais federais, foram 8 turmas com 100 auditores fiscais federais agropecuários específicos de abate, né, que trabalham na inspeção permanente. Então, os instrutores desse treinamento também participaram dessa contribuição do RISPOA, e aqui entra a gente, o grupo de elaboração das IN 76 e 77, que eu tive o prazer de coordenar, e colegas do CIF. E aí falam-se muito, mas vocês não colocaram em consulta, né, até no início, até os próprios colegas reclamaram de que não tinham sido ouvidos, né? Mas, na verdade, todas as alterações, elas foram decorrentes, e inclusive do setor, elas foram colocadas no RISPOA considerando todas as sugestões ou as críticas que foram sendo recebidas ao longo do processo do RISPOA de 2017, né, o decreto 9.013, seja pelos colegas do CIF, seja pelo próprio setor. Então, às vezes, a gente não conseguia alterar, né, tinha alguma questão ali que o setor não entendia direito, que achava que não deveria ser assim, enfim. Apesar de não ter tido a consulta pública tradicional, todos esses documentos que foram enviados pelas associações ou pelas próprias dúvidas de colegas do CIF, eles foram considerados para essa avaliação do decreto atual. E aí foi instaurado um processo específico, cumprimento de todo o rito, né, processual, reuniões com a consultoria jurídica e com a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil. O RISPOA, ele é dividido, então, em 12 títulos, né, aqui a gente não vai falar, imagina, quão maçante seria ficar falando sobre cada título do RISPOA. Então, é só para dizer como é a organização do RISPOA, e aqui a gente vai tentar trazer exatamente o que tem mais impacto, né, o que as alterações trouxeram de mais impacto, e aí, apesar de a gente estar falando da área de lácteos, tem muita coisa geral que vai impactar também na área de lácteos. Então, a apresentação não é específica de leite e derivados, apesar de eu fazer essas considerações no final, né, trazer as questões de lácteos mais para o final da apresentação, mas ao longo das questões gerais eu vou pontuando o que vai ser pertinente também à área de lácteos. E quais foram as justificativas e os objetivos que o DIPOA teve, então, para fazer essas alterações, né? Ano passado foi publicada a Lei 13.874, que é a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que foi regulamentado pelo decreto número 10.178, que traz os critérios e os procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica, e para fixar o prazo para aprovação tácita. O decreto 10.229, que trata do direito de desenvolver, executar, operar ou comercializar produto ou serviço em desacordo com a norma técnica desatualizada. Então, ele traz que, se a legislação não estiver atualizada, né, o termo seria esse, o setor regulado, ele poderia utilizar, desenvolver algum tipo de serviço, para ele não ficar preso a uma legislação que seria considerada desatualizada. Então, é importante que as legislações, elas andem junto com essa linha, né, da liberdade econômica que foi instituída no ano passado. E o RISPOA já está agora completamente atualizado a essa lei do ano passado. A portaria do Ministério da Agricultura, que é de 21 de fevereiro, que torna obrigatória a implementação dos programas de autocontrole em todas as cadeias da defesa agropecuária. Embora para a gente pareça chover no molhado, porque a área animal realmente já trabalha com programas de autocontrole há muito tempo, né? Mas a questão da extensão desses programas de autocontrole para todas as cadeias produtivas do Ministério da Agricultura foi feito ano passado por meio dessa portaria. Então, traz mais uma vez a obrigação da necessidade de se aplicar os autocontroles. As análises técnicas de questionamentos oriundos de representantes do setor produtivo e do serviço oficial, foi como eu comentei já no slide anterior, e tem um negócio aqui na minha frente que eu vou tentar ocultar, porque eu não estou conseguindo ver. Tá. Análises técnicas de questionamentos oriundos de representantes do setor produtivo e do serviço oficial, que remetem à necessidade de revisão. Estou com aquele que eu considerei, embora não tenha sido feita uma consulta pública, foi considerado todos os questionamentos que o DIPOA consolidou aí ao longo desses 3 anos, né? Que o decreto 9.013 saiu de 29 de março de 2017, aposentando, então, o RISPOA de 65 anos depois. O âmbito de atuação, então, foi incluído, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor,
né? Então, o setor ele tem a obrigação de cumprir não só a legislação do Ministério, o Serviço de Inspeção Federal, mas também atender ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, a Lei 8.078 de 1990, inclui a Lei Complementar número 123, que trata da questão da fiscalização orientadora para aqueles casos específicos de risco baixo, né? A definição de auditoria como procedimento técnico administrativo conduzido por auditor fiscal federal agropecuário, a definição de Serviço de Inspeção Federal e Central de Certificação como unidades do MAPA, isso é uma coisa importante, porque em 2017 nós tivemos, acho que alguém ligou o áudio aí, gente, a não ser que esteja com algum problema aqui no meu áudio para me avisar, eu pedi para fechar o áudio aí, por favor. A definição de Serviço de Inspeção Federal e a Central de Certificação como unidades do MAPA, ela é importante porque a gente teve aí em 2017 algumas exclusões de algumas regionais, né, e alguns lugares, os colegas acabaram utilizando o Serviço de Inspeção Federal como local de trabalho deles, independente da fiscalização feita dentro daquele estabelecimento. Então, é importante definir o território do CIF como um território realmente do Ministério, como uma unidade do MAPA, né, uma unidade administrativa do MAPA. Essa é uma questão mais administrativa. Pessoal, eu acho que... Gente, eu gostaria de pedir, por favor, quem está com o áudio aberto, para desligar, porque está dando interferência. O Maiara. Eu acho que vocês conseguem ver quem... alguns a gente consegue ver e tentar o jeito que tem de retirar a pessoa para a pessoa depois entrar novamente na sala. E só para te avisar que a gente já passou de 150 pessoas aqui, já está com 152 pessoas na sala. Eita! E se você puder ir num ritmo mais lento, pode ficar tranquila, porque a gente tem bastante tempo, tá? Tá jóia, beleza. Eu realmente, eu empolgo, acabo falando meio rápido mesmo. Eu vou tentar dar uma desacelerada. A definição sobre quem são os órgãos que tratam de recomendações internacionais, porque aquela lei anterior da liberdade econômica, ela também fala que, em caso de não ter alguma referência na legislação nacional, o setor regulado ele pode utilizar referências internacionais. Então, o RISPOA, ele indicou quais seriam essas referências. Então, não é, por exemplo, a legislação de um país X permite que eu bote não sei o que no leite, né? E aí eu vou usar essa legislação porque o Ministério é omisso em relação a isso. Não, né? A referência vai ser sempre tratada a partir do que preconiza a OIE e o Código Alimentar. Isso está definido no decreto também. A definição de inspeção permanente e periódica, isso, na verdade, já tinha sido feito até uma alteração do regulamento antes do 9.013, e agora de uma forma mais contundente. A inspeção permanente é relacionados às atividades de ante e pós-mortem, e periódico seria estabelecimentos, por exemplo, que faz embutido, estabelecimento, lácteos, pescado, voltando aqui para a nossa parte, o lácteo já está considerado periódico desde a alteração feita em 2015, se não me engano, mas ainda permanecia que a abatedouro frigorífico era inspeção permanente, o que dava a entender que mesmo as áreas, por exemplo, de salsicharia, de embutidos, também tinha que ter inspeção permanente. Na verdade, a inspeção permanente é específica para as atividades de ante e pós-mortem. Todas as demais são consideradas inspeção periódica. Aqui, em relação ao registro de estabelecimentos, teve realmente uma inovação considerável, né? As etapas para obtenção do registro serão de acordo com o nível de risco desses estabelecimentos. Então, a gente vai citar aqui os que estão sendo considerados no decreto, e eu vou chamar a atenção para a parte de lácteos. Então, a granja avícola, posto de refrigeração, queijaria, unidade de beneficiamento de produtos de abelha e entreposto de produtos de origem animal obterão registro após o depósito de documentação exigida. O registro, então, passa a ser automático. Isso está colocado no artigo 28. É sempre bom colocar aqui o artigo indicativo para vocês conseguirem achar no decreto que a gente está falando aqui. Então, a parte de lácteos, o posto de refrigeração e a queijaria, elas vão passar a ter um registro automático após o depósito dessa documentação. Isso quer dizer o quê? Que o serviço não precisará
avaliar essa documentação para dar o retorno para o produtor, e nem vai precisar da vistoria, que hoje era obrigatória para todos os tipos de estabelecimento. Então, você apresenta a documentação, avalia a estrutura da documentação, as plantas, né, hidrossanitárias, plantas de recorte e tudo mais, fluxograma, toda aquela lista de documentações, o MESE, e aí, após a avaliação documental, você dava a autorização para construção, depois do estabelecimento pronto, a fiscalização tinha que ir, fazer um laudo de vistoria e liberar para poder emitir o registro daquele estabelecimento no DIPOA. Após a emissão do registro pelo DIPOA, o estabelecimento está, no caso aqui de lácteos, que é a inspeção periódica, ele já está apto a começar a sua produção. No caso do estabelecimento de abate, ele ainda tem que esperar que o chefe do CIPOA defina uma equipe do CIF, né, para poder começar as operações de abate, né, eles não podem abater sem que tenha um CIF local acompanhando. Na parte de lácteos a gente não tem isso, então a partir da emissão do registro está apto a produzir. Então essa é uma alteração, assim, contundente, eu entendo, principalmente para queijaria. Hoje a refrigeração na verdade, a linha que foi seguida é em relação à estrutura do estabelecimento, não necessariamente ao risco do produto, porque se for pensar em risco, a queijaria faz produto fresco, né, então ele tem ali teria ali um cuidado que deveria ser considerado, mas como a estrutura da queijaria, a maioria delas tem uma estrutura mais simples, então foi colocado também que a queijaria passa a ter o registro automático a partir desse depósito. Isso já está valendo? Não. Já respondendo aí algumas futuras possíveis dúvidas em relação a isso. O mapa tem que se preparar para esses procedimentos, né? Então, o sistema do Ministério relacionado à questão do registro vai ter que ser alterado para permitir esse depósito dessa documentação, e todas essas questões que sejam uma alteração considerável no processo, o Ministério e o setor regulado têm 1 ano para se adequar. Isso está lá nas disposições finais, que eu vou falar lá no último slide, mas que eu não vou citar todos, mas ele tem lá a citação de todos os artigos em que tem esse prazo de 1 ano para adequação. E aí tem prazo que é para a gente, Ministério, e tem prazo que é para o setor regulado. Então, autoriza o funcionamento do estabelecimento a partir da emissão, né? E para o estabelecimento sob inspeção permanente, a questão da designação da equipe, como eu já comentei. Estabelecimentos que realizam atividades em instalações independentes situados na mesma área industrial poderão compartilhar dependências sociais de água de abastecimento, tratamento de efluentes, laboratório e almoxarifado. E aí fica aquela pergunta, mas então vai ter um CIF só? Se for do mesmo grupo empresarial, sim. Por exemplo, você tem aqui na parte de lácteos, dificilmente a gente vê essa situação, mas é mais comum na carne. Você tem um botador frigorífico e você tem ali uma fábrica de conserva do lado. Se for do mesmo grupo empresarial, pode ser o mesmo CIF compartilhando dessas áreas. Se for de grupos empresariais diferentes, eles podem compartilhar as áreas, mas cada um vai ter um CIF. E a responsabilidade de cuidar dessas áreas, ela é mútua. Tá? Mas isso não é muito comum na parte de leite derivados, mas é bom também a gente falar, porque vai aqui, né? O cancelamento do registro de estabelecimentos que interrompem voluntariamente seu funcionamento pelo período de 1 ano, isso também mudou, tá? Porque antes a gente tinha que o DIPOA tinha que cancelar. Ficou 12 meses. Na verdade, aqui eu cancelo. Desculpa, perdão, eu fiz confusão com relação à paralisação voluntária. O que acontece hoje? Antes, o RISPOA, ele tinha lá que se você não fizer comércio interestadual durante 1 ano, se você não fizer o comércio interestadual no período de 1 ano, ele estaria infringindo, entre aspas, a 1283, né, que fala que o CIF tem que fazer comércio interestadual, que é aquela... e aí o DIPOA era obrigado a cancelar o CIF desses estabelecimentos, simplesmente porque eles não fizeram comércio interestadual. E isso mudou. Os CIFs, eles não precisam mais, obrigatoriamente, fazer o comércio interestadual no período de 1 ano para poder manter o CIF, que acabava que obrigava o estabelecimento a vender no estado vizinho qualquer coisa para poder configurar o comércio interestadual para ele não ter o CIF cancelado. Isso acabou agora, né? A não ser que eles realmente queiram. Não quero mais ficar no CIF, vou para outra instância de inspeção, vou para o PSI, enfim.
E aí eles podem, desde que seja voluntário o estabelecimento, ele pode, a qualquer momento, inclusive, solicitar o cancelamento desse ciclo para poder ir para outra instância de inspeção. Mas isso não é mais uma coisa que o DIPOA tem que fazer e avaliar a cada 12 meses, não fez, tchau, né? Isso aí realmente foi alterado. Classificação de estabelecimentos. Agora, todo mundo, assim, quem é usina de beneficiamento e fábrica de laticínios, passa a ser unidade de beneficiamento de leite derivado, ou seja, a grande maioria, não é todo mundo, mas é a grande maioria dos estabelecimentos lácteos hoje, que aí você tem hoje, as categorias de lácteos hoje ficou, então, em posto de refrigeração, que é aquele estabelecimento que só pode receber o leite para refrigerar e mandar, né, para fazer o reforço do frio do leite cru refrigerado e mandar para a unidade de beneficiamento de leite derivados, para que ele possa ser processado. Você tem a queijaria, que é o estabelecimento destinado à produção de queijos, e aí chama atenção já que também não foi retirada a questão do artesanal especificamente, embora para queijos artesanais é obrigatório que se faça em queijaria. E a unidade de beneficiamento de leite derivados, e a grande leiteira, que é aquela que produz o leite tipo A. Então, no caso da grande maioria dos estabelecimentos lácteos do país, todos passam a ser unidade de beneficiamento de leite derivados. Não é mais obrigatório, quer dizer, a partir da alteração da Instrução Normativa 22, aqui eu já estou adiantando que já foi feita a solicitação da alteração da IN 22, que é a nossa IN de rotulagem, né, de informação obrigatória de rotulagem de produtos de origem animal, já foi solicitada a alteração dela para adequar ao ISPOA atual, mas ela ainda não foi publicada, então não está valendo. Mas ela dispensa a obrigatoriedade de informar no rótulo a classificação do estabelecimento. Então não precisa mais falar que é fábrica, que é usina, que é unidade de beneficiamento, enfim. Tem que esperar ainda para poder fazer isso, o Ministério não está pronto ainda para fazer essa adequação de categorização do estabelecimento, nosso sistema SIG-CIF, então está dentro daquela linha que eu falei de esperar o prazo, né, para o Ministério resolver essas questões administrativas, diria, né, para adequar ao decreto. A definição de queijaria, ela passa a contemplar os estabelecimentos que recebem leites de outras propriedades também, porque o decreto 9.013, embora ela tenha avançado em relação à definição de queijaria do decreto 52, ela ainda trazia algumas restrições. Ela é muito voltado para queijos artesanais produzidos, por exemplo, em Minas, né, ou em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que estabelecem que os queijos específicos daqueles estados são os queijos elaborados com leite da própria propriedade, mas é porque a identidade desses queijos nesses estados são assim. A gente não precisa tratar disso, para tratar questões de 2 ou 3 estados no RISPOA, sempre que a gente está falando do Brasil inteiro, né? A gente tem que abarcar todas as possibilidades. Então, o RISPOA ele tem que ser mais amplo possível para poder não impactar, né, em relação a isso. E a definição de 2017, apesar dela ter ampliado algumas coisas, ela ainda trazia que o leite tinha que ser da própria propriedade, mas é porque, pela necessidade de você ter um controle sanitário desse leite, principalmente quando quem faz queijo de leite cru. Isso a gente vai tentar pelo menos resolver na IN de queijos artesanais, que eu sou coordenadora do grupo de trabalho também. Essa é uma outra coisa, né, um outro assunto, que é mais relacionado à lei 13.860 de queijos artesanais. Mas a gente precisava, dentro desse processo que a gente estava trabalhando na IN de queijos artesanais, a gente precisava que a definição de queijaria do RISPOA mudasse, né? Então, foi realmente no tempo adequado, a gente solicitou a alteração da redação da definição de queijaria e saiu em tempo da gente conseguir colocar na IN de queijos artesanais, que deve ser colocado em consulta pública, se Deus quiser, ainda esse mês. A gente já entregou, o grupo de trabalho entregou, eu já estou até adiantando, pulando para outra coisa, mas deve sair. Espero que esse mês a consulta pública das INs de queijos artesanais. Aí já vai estar considerando a definição de queijaria do RISPOA atual. Em relação ao registro de produtos, o croquis do rótulo não será objeto de análise prévia. O que vai ser avaliado, no caso daqueles produtos que precisam ainda de registro, né, porque a maioria deles já são registro automático, aqueles que já têm RTQ, continua naquela regra de quem tem RTQ, o registro é automático. A análise prévia é feita para aqueles produtos que não têm regulamentação, que não têm RTQ.
Mas, de qualquer forma, o croquis não vai ser mais objeto de análise prévia. Então, o croquis é de inteira responsabilidade do setor. Isso não quer dizer que ele não vai ser auditável, tá? Existem as regras para croquis, elas continuam valendo, mas não vai ser preciso mais análise prévia, mas ele vai precisar, da mesma forma, ser inserido no sistema, na PGA Sincif, só não vai passar pela análise. Quando a gente for fazer a auditoria, a gente vai olhar o croquis, se não estiver de acordo, o estabelecimento vai estar sujeito à aplicação de penalidade, assim como era antes, né? Não é porque está dando liberdade que pode fazer errado. Então, aqui é só a questão relacionada à análise prévia. Isenção de registro dos produtos de origem animal não comestíveis, né? Isso aí é um impacto muito grande, principalmente na parte de carnes, que agora vai para os colegas da alimentação animal, cuja área também foi absorvida pelo DIPOA. E de produtos de baixo risco, produto, torresmo, aí eu cito aqui só a parte de lácteos, a farinha láctea, ela está isenta de registro, é o artigo 427B. Isso também não quer dizer, mais uma vez, que por ser isento de registro, que você não tenha que adequar a legislação pertinente à rotulagem. Deve estar rotulado e atender a legislação. E caso não esteja, também está sujeito à fiscalização, todas as ações fiscais, como todos os demais produtos. Os produtos destinados exclusivamente à exportação terão registro concedido de forma automática, aí naquela ideia de que se o mercado que está consumindo, que está recebendo, ele está de acordo com o rótulo colocado, não é o Brasil que vai. Isso aí, na verdade, a gente já acontecia, a gente já não interferia muito nos rótulos mandados à exportação, mas eles eram, sim, às vezes, tinham que passar para análise prévia, agora é registro automático. O DIPOA publicará orientações sobre as alterações relacionadas ao sistema PGA, igual eu falei, tudo essa parte de registro, tanto de estabelecimento quanto de produto, está dentro do nosso sistema PGA, que está passando por essas adequações para conseguir receber essa demanda, e os rótulos estarão sujeitos à avaliação e auditorias realizadas pelo DIPOA, e fim da necessidade de renovação dos registros de produtos a cada 10 anos, que tinha sido colocado no regulamento anterior. Classificação de estabelecimentos, aqui eu chamo a atenção para os entrepostos de produtos de origem animal e casas atacadistas. Não é permitido nenhum trabalho de manipulação, fracionamento ou substituição de embalagem primária nesses locais. Sendo permitida a substituição de embalagem secundária apenas. Então, você não pode fazer nenhum tipo de manipulação. Isso aqui eu trouxe para cá, na verdade, porque a gente está falando das questões gerais, mas ele impacta um pouco quando a gente trata da cadeia do queijos artesanais, né? Que os queijos, às vezes, eles precisam da finalização da maturação no entreposto. E aí, nesse sentido, não vai poder ser utilizado a categoria de entreposto colocada no RISPO-A, porque a categoria do RISPO-A não permite manipulação e a maturação, ela é uma etapa do processo, né, de produção de queijo. Então, fracionamento, embalagem, tudo mais, que são habitualmente feitos em entreposto, não vai poder ser feito nessa categoria de entreposto do RISPO-A. Então, vai entrar uma categoria de entreposto dentro da IN de queijos artesanais. A gente teve que criar uma categoria nessa IN para poder abarcar essa situação específica dos queijos artesanais. Entreposto de produtos de origem animal, então, é permitida a agregação de produtos de origem animal rotulados para a formação de kits ou conjuntos, que não estão sujeitos a registro. Então, só montar os kits, né, e colocar nas embalagens sem nenhum tipo de adequação, de manipulação no fracionamento, nada que exponha o produto. O produto já está pronto na embalagem primária, a única coisa que vai poder fazer é colocar na secundária. Rotulagem ainda. Facultada a posição no rótulo de informações que remetam a características específicas no âmbito da produção primária, regras estabelecidas pelo órgão competente ou mediante a posição de texto explicativo na rotulagem. Isso a gente já tem observado que o pessoal tem feito, mas já feito de forma errada, né? Já recebi aí algumas coisas no WhatsApp que já estariam utilizando essa possibilidade, essa liberdade que foi dada de colocar informações no rótulo, só que não está explicando para o consumidor o que seria isso. Então, a gente tem, por exemplo, leite de origem, o leite A2, ovos de galinha criados sem gaiola, livre de antibiótico, qualquer tipo de informação que remeta a característica do âmbito da produção primária, os estabelecimentos têm liberdade de colocar, desde que eles expliquem. O texto tem que estar na rotulagem. E aí, já adiantando também uma dúvida muito frequente,
que a gente recebeu ao longo das palestras é, mas eu posso colocar um código para ele poder ir no site? Não, tem que estar visível para o consumidor, ele tem que bater o olho no rótulo e ele tem que conseguir entender aquilo. Eu recebi algumas coisas aí recentes sobre leite de origem que eu mesmo não entendi o que estava querendo dizer, né? Leite de origem é o que é leite de origem. Então, assim, não está adequado, foi uma liberdade concedida que tem que ser feita com responsabilidade. Expressões de qualidade na rotulagem, mediante previsão em RTQ, ou a posição de texto explicativo na rotulagem para esclarecimento sobre os critérios utilizados. Então, tem muitos aí estabelecimentos que utilizam para classificação dos próprios produtos dentro da própria fábrica, em prêmio, gold, reserva, especial, entre outros. Isso também caracteriza uma expressão de qualidade que tem que estar esclarecida para o consumidor. O que é prêmio? Por que ele é prêmio? Ele é melhor em quê em relação a outro produto meu? Né? Então, isso também tem que estar. Pode colocar, também foi dado liberdade para que se coloque, desde que se atenda à questão do esclarecimento ao consumidor. Lembrando que eu falei lá atrás que o Código de Defesa do Consumidor também tem que ser atendido, está dentro do RISPO atual. Excluída também a obrigatoriedade de informar a data de fabricação no rótulo, a harmonização com a resolução Mercosul. Isso foi uma demanda do setor bastante pertinente, porque a resolução Mercosul 26 de 2003, ela não estabelece a informação de data de fabricação no rótulo, então os nossos países parceiros do Mercosul já não utilizam a data de fabricação, e só o Brasil continuava nessa obrigação por conta da IN 22, que está, como eu comentei, já em fase de revisão. E se vocês forem ver, tiver experiência, realmente muitos países não usam a data de fabricação, usam a data de vencimento, né? E isso vai ser alterado, acredito que ainda esse ano passar a ser utilizado. Posso usar agora? Não saiu a alteração da IN 22, tem que aguardar a IN 22, porque ela é uma resolução internalizada do Mercosul, então a gente não pode feri-la, tem que alterar ela antes. Informações sobre prêmios ou menções honrosas também, incluir texto informativo ao consumidor. O mesmo rótulo pode ser usado para produtos idênticos, mas fabricados em diferentes unidades da mesma empresa. Todas as unidades devem ter o rótulo registrado. E aí tem que ter alguma forma de identificar qual unidade fabricante que fez aquele produto. Tá? O texto informativo, código ou outra forma que assegura a informação correta ou um único carimbo de inspeção. Então, eu faço um iogurte, o mesmo iogurte ele é feito em 5 plantas do meu grupo empresarial. Pode fazer o mesmo rótulo, mas tem que ter uma forma de identificar que aquele iogurte que o consumidor vai comprar foi elaborado aqui em Viçosa, por exemplo, ou foi ali em Coimbra. Enfim, tem que ter uma identificação para o consumidor saber de onde que veio especificamente aquele iogurte. Comum a todas as áreas do setor produtivo, da fiscalização, isso aqui já harmonizando, e aí já adiantando, que eu falei lá também, que a gente continua trabalhando nas partes de atualização das legislações de inspeção de leite, e uma delas que está bastante atrasada é a portaria 5 de 83, que trata dos critérios de inspeção de leite e derivados, e aí já quero agradecer aí o professor Júnior, que fez algumas contribuições para a gente, enquanto a gente estava na fase de elaboração da minuta. O RISPO-A, então, também trouxe essa inovação para todas as áreas, então a gente trata também de dar mais liberdade para o setor regulado em relação à destinação industrial. A portaria 5 de 83, ela fala que o critério de inspeção de leite e derivados, ela é uma ação executada pelo CIF, a gente sabe há muitos anos que a fiscalização em leite é periódica, então quem tem que ter cuidado pelo que vai fazer com aqueles produtos e matérias-primas que, por acaso, tem algum tipo de desvio, vai ser o estabelecimento e ele tem que registrar tudo isso no autocontrole dele. Então, o que seria destinação industrial? É a destinação dada pelo estabelecimento a matérias-primas e produtos que se apresentam em desacordo com a legislação. Então, eu identifiquei aqui que alguma coisa saiu fora do processo. O que eu faço? Eu não vou poder fazer o que, de fato, aquele produto seria, né? Mas aqui tem uma disponibilidade de eu fazer eu fundi ali um queijo que deu algum problema, para fazer um requeijão, fazer um queijo processado, pode ser, só que eu tenho que fazer isso tudo destinado e registrado no autocontrole. E aí, já puxando a sardinha para o nosso lado de leite, uma parte de leite já está mais adiantada, quer dizer, estava, a parte da revisão da portaria 5 de 83, a gente tinha avançado, acho que vocês tiveram ciência que ela passou por consulta pública por 90 dias, ela foi colocada em consulta pública no final do ano passado, foi até março desse ano, o grupo técnico já fechou a proposta,
Por que não saiu ainda, então, Mayara? Porque a gente está agora com algumas questões relacionadas à destinação para alimentação animal. Como a alimentação animal ela está dentro do DIPOA agora, os colegas da alimentação animal estão tentando ajudar a gente a resolver isso, porque tem muita coisa que a gente achava que poderia ir para alimentação animal, que o pessoal da alimentação animal entende que não pode. Então, tá dentro dessa... A gente precisa alinhar internamente ainda, por isso que a CN, infelizmente, ainda não saiu, apesar da proposta estar pronta. Tá? Mas ela já vem nessa linha da destinação industrial, aproveitamento condicional, e aí o que seria, então, as duas coisas? A destinação industrial é aquela destinação dada pelo próprio estabelecimento, que vai acontecer com mais frequência, né? E aproveitamento condicional é aquela dada pelo serviço oficial. Então, eu estou fazendo uma fiscalização, eu entendi ali na hora que teve algum desvio no processo, eu mesmo vou aprender e vou fazer a destinação, o aproveitamento condicional daquilo, né, encaminhar para o aproveitamento condicional. Isso é feito, é uma destinação dada pelo serviço oficial. A definição de descaracterização e desnaturação permite o aproveitamento de produtos em desacordo com a legislação para a fabricação de produtos não comestíveis. Então, descaracterização. Mayara, seu áudio ficou mudo. Alguém desativou o áudio dela, Júnior. Então, vou ativar aqui novamente. Só um minuto. Mayara, tenta ativar seu áudio aí. Tá, voltou? Voltou. Tá ótimo. Obrigado. Tá, deixa eu só ver se está apresentando agora, tá? Tá. Tá, né? Sim. Voltou ao modo apresentação. Tá, beleza. Pode continuar. Então, joia. Aí, aqui tá falando sobre a descaracterização, é muito mais voltado para a carne, quando você precisa, por exemplo, cortar aquele corte, triturar para descaracterizar ele na forma como ele se apresentava. E a desnaturação, obrigatoriamente, a utilização de produto químico, né, que desnature, que é mais utilizado na parte de leite e derivados, quando a gente tem que jogar alguma coisa para não permitir que aquele leite seja usado novamente. A definição de condenação e inutilização, ambas podem ser realizadas pelo serviço oficial e pelo estabelecimento. E a utilização de sistemas informatizados para o registro dos programas de autocontrole, isso também é uma novidade boa para o setor, é aquela papelada doida que a gente tem que avaliar quando a gente vai. Agora permite-se que os programas de autocontrole sejam feitos em sistemas informatizados, só que sempre com a ressalva de que a gente tem que ser auditável, né? Tem que registrar as coisas que foram alteradas, de forma que a fiscalização possa ter acesso a possíveis alterações realizadas. Mas já é uma novidade importante aí para 2020, né? Que a gente está. Tudo agora é informatizado e isso também tem que acompanhar. A obrigação das empresas, então, aspectos gerais. Disponibilizar nos estabelecimentos sob caráter de inspeção periódica um local reservado para uso do CIF, então, aquela ideia, né, aquela questão que a gente tinha de que tem que ter a sala do CIF em todo o estabelecimento. Se você, por exemplo, principalmente na área de mel, né, a frequência de mel é uma frequência de fiscalização muito baixa, assim, acontece semestral ou até anual. E aí você fazer o cara reservar a sala para quando você vai lá uma vez a cada ano, né, ou 2 vezes por ano, realmente não faz sentido. Mas é importante que, se a fiscalização está lá, que seja disponibilizado um local específico para as atividades. Então, não precisa ter a sala do CIF especificamente, mas tem que ter um local reservado para os momentos em que o CIF está presente. Comunicar ao CIF com antecedência mínima de, sempre que requisitado, a escala de trabalho do estabelecimento sob inspeção em caráter periódico, ou no caso de estabelecimento sob inspeção permanente, as demais atividades, exceto o abate. Isso porque a gente precisa de uma programação. Como a fiscalização é periódica, às vezes a gente
emite a ordem de serviço, emite a ordem do carro, né, no sistema, para poder, organiza toda a questão, aí pega a estrada e chega lá, o estabelecimento está paralisado, né, não tá, e aí a gente perde esse dinheiro público, perde esse tempo, perde esse tudo. Então, sempre que o CIF quiser requisitar a escala de trabalho daquele estabelecimento para poder se organizar para fiscalização. Tem também que sempre avisar sobre paralisação ou reinício parcial ou total das atividades. Comunicar à unidade competente, com antecedência de no mínimo 72 horas, a previsão de chegada de produtos de origem animal importados que requeiram reinspeção. Vou falar um pouco mais na frente sobre essa questão. Na verdade, os produtos de origem animal importados, eles vão passar a ser reinspecionados 100% nas unidades do Vigiagro, da Vigilância Agropecuária Internacional, ou seja, nas nossas fronteiras, os portos e aeroportos, mas ainda estamos nessa fase de transição. Hoje, a gente ainda faz a reinspeção de produtos importados nas casas atacadistas. Comunicar ao CIF com antecedência mínima de 72 horas, realização de abate, aí a parte mais de abate, 5 dias a pretensão de realizar abate em dias adicionais, a sua regularidade, tudo para a gente conseguir a organização, a emissão de ordem de serviço. Aqui está repetindo, parece, né? Sempre que registrado, isso aqui já foi. Comum a todas as áreas do setor produtivo, fiscalização. A exemplo do que já ocorre no setor produtivo de lácteos, aqui eu trouxe, de outras áreas, mas eu achei interessante trazer para cá, porque o lácteos foi o exemplo aqui. Então, a gente, como vocês devem ter conhecimento, a N77 trouxe a figura do PQFL, do Plano de Qualificação de Fornecedores de Leite, e essa figura de qualificação de fornecedor, ela foi estendida para todas as outras cadeias de produtos de origem animal, do tipo A. Então, a gente já tem em relação a aves e suínos já está mais avançado, porque já é integração há muitos anos, né? Mas principalmente para abate de bovino, pescado, ovos e mel, e essa lógica também ela vai passar a se aplicar. Então, eu coloquei aqui mais para poder passar para vocês que não é só o leite que tem que se preocupar com o fornecedor, com a qualidade do seu fornecedor. Isso foi estendido para todas as cadeias. E tem um prazo de 1 ano para as adequações necessárias nessas cadeias. No caso do lácteo já está valendo, porque a N117 foi publicada em 2018 e a vigência dela começou em maio de 2019. O mapa deve atuar em conjunto com o órgão competente da saúde para o desenvolvimento de ações e programas de saúde animal e saúde humana para a mitigação ou a redução de doenças infecto-contagiosas ou parasitárias que possam ser transmitidas entre os homens e os animais e ações de educação sanitária. Isso aqui é mais coisa interna mesmo para a gente melhorar a nossa articulação com o Ministério da Saúde e a área animal, naquele conceito que a gente sabe de saúde única. Comum a todas as áreas do setor produtivo, fiscalização aspectos gerais ainda. Recolhimento de produtos deverá ser realizado somente em caso de lotes de produtos que representem risco à saúde pública e daqueles que tenham sido adulterados. Artigo 81. E por que a gente frisa o somente? O decreto anterior, o 9.013, ele dava abertura e margem para interpretar que qualquer alteraçãozinha, então, assim, saiu um lote de UHT, saiu um lote no HT, sei lá, com a gordura 2,9, aí manda recolher o lote inteiro, né? E, na verdade, não necessariamente isso deve ser considerado uma fraude ou alguma coisa de desvio de composição que sai um pouco abaixo. Tinha cipoás que pediam um recolhimento completo daqueles lotes no comércio. Na verdade, hoje vai ser tratado para aquilo que representa risco à saúde pública. Então, tem um lote que saiu e deu listéria. Então, sim, esse lote você tem que buscar, né? E aqueles que tenham sido adulterados, e aí a gente traz a questão da definição de adulterado, que são aqueles produtos fraudados e falsificados. Então, esses produtos que têm algum problema de composição, que não sejam enquadrados como fraude e falsificação, não precisariam mais ser recolhidos os lotes no mercado. Essa é uma tarefa que a gente ainda tem que complementar. A gente fala de POA, mais especificamente a nossa coordenação, que é mais relacionado ao risco, né, caracterização de risco, o que seria considerado risco à saúde pública. Então, vai ter ainda dúvida em relação, deu aqui coliforme total, vou recolher? Vai ter gente que vai entender que vai recolher, vai ter gente que vai entender que não precisa, né? Então, essas questões ainda precisam de uma melhor definição dentro do departamento para alinhar para o setor, mas de qualquer forma já melhora, né, aquela necessidade de recolher para qualquer desvio mínimo, ela não existe mais, a não ser que ela esteja adequada a risco à saúde e à adulteração, sendo adulteração, fraude e falsificação.
Então, trouxe os conceitos da Lei 7.889, conceitos de produtos alterados seriam aqueles que trazem risco à saúde, e adulterados, fraudes e falsificação, artigo 504. Alterado, então, seria as matérias-primas ou os produtos que não apresentem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam e incorrem em risco à saúde pública. E adulterado são os fraudados e falsificados. Com relação a análises laboratoriais, o que mudou, então? A definição de prazo de validade exíguo, porque a gente comentava sobre, fala-se sobre isso, já na verdade o decreto 5.741 do SUASA, do CISB, ele já falava que não era aplicáveis questão de contraprova para produtos perecíveis, mas isso ainda era um pouco vago em relação a alguns produtos que ficavam intermediários. E agora foi definido, então, no decreto que quando o produto possuir prazo de validade remanescente igual ou inferior a 45 dias, contado da data da coleta da amostra, o prazo de validade remanescente vai ser o prazo que falta para que o produto coletado atinja o último dia de validade indicado na rotulagem. Então, um exemplo. Tem produtos que a validade dele é 60 dias. Se a fiscalização chega e coleta essa amostra no primeiro e segundo dia de finalização da fabricação, né, do início da validade dele, ele tem que coletar triplicata. Ele não está considerado prazo de validade exíguo. Mas, por exemplo, a gente faz uma coleta, cheguei lá e não tem outros lotes, ou enfim, eu quero fazer daquele lote específico que eu vi algum desvio no autocontrole, alguma coisa assim, mas restam menos de 45 dias para terminar o prazo de validade, a coleta ela deve ser unitária, não se aplicaria mais a contraprova. Isso também se aplica a coleta que a gente faz no mercado. Esse período, 45 dias, ela é válida para qualquer produto. Tá? O solicitante, quando indicar assistente técnico, na caso de contraprova, né, quando o estabelecimento pede a contraprova no prazo de 48 horas, ele tem que indicar um assistente técnico ou substituto para acompanhar as análises periciais, que deve comprovar que esses indicados possuem informação e competência técnica para acompanhar a análise. Então, exemplo, um advogado, por maior respeito que a gente tenha, né, aos advogados, eles vão ter condição de ir acompanhar uma análise técnica, né, de um produto de origem animal e poder dizer que aquela metodologia foi executada assim ou assado, porque, na verdade, a análise da contraprova ela é justamente para que o solicitante tenha a oportunidade de verificar como aquele produto está sendo analisado. Então, tem que ser feito por alguém da área técnica, né, específica. Então, um químico, engenheiro químico, um veterinário, enfim, alguém que tenha entendimento sobre a metodologia que vai ser aplicada naquele produto que possa questionar. Senão, não adianta, tá? Medidas cautelares. Apreensão do produto, e aí a gente inclui, esse é o artigo 495, anterior, do 9.013, que ele trazia só 3 opções. A apreensão do produto, e aí foi incluído, então, rótulo e embalagem. O inciso 2, que permanece igual, suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas, e a 3, que é a coleta de amostra do produto para a realização de análises laboratoriais. A gente trabalhava com medidas cautelares nessas 3 condições. Agora, foi incluído também que a gente pode solicitar determinar a realização pela empresa de coleta de amostras para análises laboratoriais, a serem realizadas em laboratório próprio ou credenciado, observado o exposto no artigo 475. Essas amostras, elas têm que ser proporcionais tecnicamente relacionadas aos fatos que as motivaram, então não é porque deu na telha do auditor, né, mas enfim, na verdade, a medida cautelar, ela está sempre tendo que ter algum respaldo, alguma motivação anterior para a gente estar adotando aquela ação de medida cautelar. Necessariamente eu tive dúvida em relação àquele procedimento ou àquele processo, então eu vou fazer uma apreensão aqui, vou mandar para análise e o produto só vai poder ser liberado depois que chegar o resultado. Essa é normalmente a lógica que é utilizada. Ou um equipamento que não está funcionando direito, o pasteurizador aqui está dando problema, a válvula de desvio de fluxo não está funcionando, então você pode suspender e interditar parcialmente ali aquela produção, e solicitar as análises para aquilo que já tinha sido feito. Poderão ser estendidas a outros lotes de produtos fabricados sob as mesmas condições. Então, por exemplo, se eu cheguei num dia da fiscalização e vi, por exemplo, que o pasteurizador está com problema, eu não vou avaliar só aquilo que tinha sido fabricado antes de eu chegar.
naquele dia, né? Eu vou verificar desde quando no autocontrole talvez não tenha sido nem achado, mas enfim, eu posso solicitar que seja feita análise de lotes anteriores, porque eu não sei quando que foi, começou o problema, né, naquele equipamento. Então, a fiscalização, ela pode estender isso para outros lotes também. Após a identificação da causa da irregularidade e a adoção das medidas corretivas cabíveis, a retomada do processo de fabricação, ela é autorizada. Então, solicitei que faça as análises, está tudo certo, mandar os laudos para a fiscalização, não precisa necessariamente que a fiscalização retorne lá, pode autorizar de novo a fabricação. O CIF poderá determinar que o estabelecimento desenvolva e aplique um plano de amostragem delineado com base em critérios científicos para a realização de análises laboratoriais. Então, está sentindo que não tem muita segurança naquele plano amostral, daquele controle, daquele processo de fabricação, o CIF pode determinar um plano de amostragem mais específico, né, para isso. Isso está no artigo 495, adicionado 495A. Em relação a produtos fraudados, eu não sei se vale a pena a gente ficar falando sobre isso, que isso aqui, na verdade, é o que está tudo que está no decreto, considerando o tempo. Vou passar bem rapidamente sobre isso aqui. Produtos fraudados seriam, então, aqueles privados parcial ou totalmente de seus componentes característicos em decorrência de substituição. Exemplo, desnatar o leite e substituir por gordura vegetal. Adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvante de tecnologia ou de substâncias com o objetivo de simular ou de ocultar alterações. Então, leite com adição de neutralizante de acidez, soda cáustica, ou recurso de estereoscopia, extrato de tecidos engordurados, sacarose, extrato, etc. A adição de ingredientes, de aditivos ou coadjuvante de tecnologia ou de substâncias com o objetivo de aumentar o volume ou peso. Leite com adição de água ou de soro. Elaborados ou comercializados em desacordo com a tecnologia ou processo de fabricação, exemplo, a manteiga elaborada com leite sem pasteurizar, vender queijo parmesão que deveria ter 6 meses de maturação após 3 meses do início do processo, então isso também é fraude. Produto falsificado, utilizadas denominações diferentes das previstas, exemplo, vender bebida láctea fermentada como iogurte, vender queijo tropical ralado como queijo ralado, elaborados, fracionados ou reembalados com aparências e as características de outro produto. Por exemplo, uma ricota fresca rotulada como queijo Minas Frescal Light. Elaborados de espécie diferente da declarada no rótulo ou divergente da indicada no registro do produto. Exemplo, vender como queijo de leite de búfala, produto fabricado com leite de vaca. Em 2018, a gente fez uma operação nesse sentido, fez umas coletas de produtos elaborados com leite de búfala e análise de DNA para identificar possíveis fraudes. E foi identificado que alguns estabelecimentos faziam, sim, a adição de até 10% de leite de vaca em produtos que seriam 100% de leite de búfala. Então, essa é uma fraude que a gente consegue detectar também. Que estejam indicados como um produto processado e não tenham sofrido processamento, exemplo, leite cru rotulado como leite pasteurizado, falsificação, sofram alterações no prazo de validade, revalidação de produtos, ou que não atendam as especificações referentes à natureza ou à origem indicada na rotulagem. Exemplo, queijo de Minas rotulado como queijo Minas do Cerro, sem que tenha sido produzido naquela região. Isso tem acontecido com alguma frequência, né, de utilização de pegar a fama do queijo Minas artesanal e utilizar isso para poder vender, sendo que nem é daquela região específica. Isso aí está ferindo, inclusive, a indicação geográfica desses produtos. E esses produtos aqui, algumas vezes, a gente tem manda até para a Polícia Federal. A falsificação é crime. Infrações e apuração administrativa. Novos enquadramentos para infrações e respectivas gradações, não vou entrar no mérito disso aqui. Reajustados os valores de multa das infrações leves e moderadas e outras não especificadas. Então, agora de 10 a 20 para infrações leves, depois 20 a 40, 40 a 80, 80 a 100. Uma alteração pequena em relação a isso. Previsão no decreto de interdição ou suspensão de atividades por medida cautelar. Ajuste nos fatores atenuantes e agravantes, inclusive para o tratamento favorecido de empresas de pequeno porte, e aí remetendo àquela lei que eu falei lá no início, que é a lei complementar número 123 de 2006. Então, esse tratamento favorecido à empresa de pequeno porte, ela tem que ser observada. Então, basicamente seria que a primeira fiscalização ela tem que ser basicamente orientativa, para a lavratura de altifração tem que ser feita na segunda visita, mas isso, gente, se não considerado a gente tem que considerar o risco, né, daquilo que foi achado. Se você achou uma infração grave, gravíssima, isso já não se aplica mais. Isso também está colocado no risco A, ou se tem risco ao produto. Inspeção. A área competente da vigilância agropecuária, então, hoje vai passar a inspeção de produtos importados, né, a reinspeção, vai se passar para o Vigiagro.
com exceção de produtos de origem animal nacionais que tenham sido exportados e retornarem ao Brasil por processo regular de importação. Tem inspeção em estabelecimento de subsídio, então, que foi para fora e voltou. E em caso de emergência sanitária, o desabastecimento por tempo determinado poderá ser realizado em estabelecimentos registrados ou relacionados. Mas, para isso, deverá ter um comando, né, específico para essa situação. E já está tendo um projeto piloto em Itajaí, em Santa Catarina, para tratar dessa inspeção. Aí, setor de lácteos, agora especificamente, apesar de eu ter pontuado algumas coisas de lácteos ao longo da apresentação, aqui a questão da alteração da temperatura, né, que foi uma demanda bastante solicitada pelo setor, com relação à conservação do leite a 4 graus, como tinha sido colocado no decreto 9.013. Então, foi alterado para 5 graus, que é a temperatura colocada no regulamento de leite fluido a granel de uso industrial. Então, quando perguntar por que vocês botaram 5 e não botaram 6, por exemplo, né? A gente, na verdade, só alinhou com o regulamento fluido a granel de uso industrial, que fala que o leite tem que ser mantido a, no máximo, 5 graus quando estocado. E aí foi feita uma derrogação, como a gente chama, né? Ou seja, aqueles estabelecimentos que têm uma qualidade de leite melhor, vai poder estocar o leite em uma temperatura um pouco maior, até 7 graus. Mas ele tem que ter um leite estocado, a contagem microbiológica máxima de 300. Lembrando que a IN 76 estabelece um padrão de leite de conjunto de 900 mil. Se ele consegue ter uma qualidade boa na produção primária, e ele consegue consequentemente, manter essa qualidade no estabelecimento até 300 mil, e isso ele vai fazer com o autocontrole, né, fazendo acompanhamento desse leite, acompanhamento dessas rotas, dessas linhas, ele pode estocar a temperatura um pouco maior. Então, no momento da fiscalização, se a gente vai chegar e tiver um oscilo lá a 7 graus, e a gente fizer uma coleta do leite para a contagem CPP, ele vai ter que ter 300 mil, né, se ele está sendo estocado até 7. Se ele está estocado até 5, o padrão dele é 900 mil. Retirado o limite de temperatura para leite pasteurizado em processamento, né, revogação do inciso 3, então, assim, não precisa obrigatoriamente refrigerar o leite para mandar para a produção. Pasteurizei e quiser mandar direto, eu mando, né, para não precisar perder tempo na obrigação de refrigerar. O transvases também é autocontrole, né, ele é, mais uma vez, indo pela linha de que o estabelecimento é responsável por aquilo que ele está fazendo em processo. O transvase foi dispensada a obrigatoriedade de higienizar o tanque antes e após cada transporte, controle por meio do monitoramento da temperatura no recebimento do leite e análise microbiológica do leite estocado. Então, como a gente tem um controle da contagem padrão em placas, né, do CPP desse leite no silo, se ele faz transvase e ele não higieniza os caminhões tanque, né, os tanques, aí ele vai ter problema nessa contagem de leite, né? Então, tem que adequar esse procedimento para poder não infringir a legislação em relação a isso. A harmonização dos termos, requisitos de qualidade e redação das instruções normativas, que era colocado CBT, né, o correto seria CPP, porque a análise realizada pela RBQL não necessariamente identifica só bactéria, mas também outros tipos de micro-organismos. Proteína total, lactosamida, densidade relativa 15, a informação de densidade de risco estava errada, foi corrigida agora. O beneficiamento do leite deve atender às análises de seleção, é que eu faço referência à questão da lactose, porque na redação anterior do RISPO-A, falava que só poderia ser beneficiado o leite considerado normal, o leite que atendia o padrão do 248. E o leite normal, ele incluía, por exemplo, a lactose, que é uma análise que a gente sabe que não se faz em plataforma. E aí agora foi adequado, no artigo 249. Para beneficiamento, ele tem que atender às análises de seleção. Então, são aquelas análises que estão colocadas na IN 77. Aquelas análises são obrigatórias. E aí só pode beneficiar o leite que tiver passado por essas análises. Permitido o uso e a comercialização exclusivamente para fins industriais da gordura láctea extraída da água utilizada na operação de filagem durante a elaboração de queijos, assegurados a identidade e a qualidade do produto final no qual será utilizado. Isso também era uma demanda forte que o setor vinha trazendo para a gente, e na verdade era difícil de achar até a colocação dessa gordura, né? Ela não tinha muita definição, era uma coisa um pouco confusa. Mas se for feito com boas práticas de fabricação, não tem porquê, né, segurar isso. E lembrando que o estabelecimento é responsável pelo produto final. Então, isso também foi colocado, estamos acabando, gente, acho que eu falei, apesar de rápido, foi muita coisa. Então, aí eu deixo aqui o link do Perguntas e Respostas, eu passei também para a Valdiane o link, que ela pode disponibilizar aí no
chat para vocês, que é os perguntas e respostas. Embora eu possa atender aqui as perguntas de vocês no que eu conseguir, né? Mas o perguntas e respostas bastante grande, que foi colocado lá no site do Ministério, que responde os questionamentos mais frequentes. Algumas coisas eu já falei ao longo da apresentação, mas algumas coisas com certeza não. A atualização é periódica, e aqui fica o link para acessar diretamente ou ler pelo QR Code. Além disso, já de antemão disponibilizo o meu e-mail e agradeço aí pela disponibilidade e a paciência de vocês de me ouvir esse tempo todo falar de legislação. Obrigada. Obrigado, Mayara. Foi ótimo, vários elogios aqui. Antes de passar a palavra para a Valdeane, eu só queria registrar aqui a presença de algumas pessoas, né, que sempre abrilhantam o nosso evento. Hoje nós chegamos a 160 pessoas. Aconteceu aí um milagre, porque o limite é 150 e passou do limite, né? Mas foi ótimo. Isso quer dizer que o assunto chama muita atenção. Agradecer a presença aí do professor Sebastião Tavares, chefe-geral da EPAMIG LCT, do professor Jaime, do México, dos professores da EPAMIG e LCT, que estão presentes hoje também, prestigiando, do Laticínio JL, da Alessandra Embrapa, da Aline do Doce Rural, pessoal da Atalate, professor Braz Neves, sempre nos prestigia aí, obrigado, professor Braz, professora Carla Lang, da Embrapa, pessoal da Copril, cooperativa, a Viviane, a Cristiane Viana, da EPAMIG, a professora Érica Granato, da UFOP, pessoal da Forno de Minas, Getúlio Machado, Ítalo, do pessoal do Laticínio Isis, sempre presente também, a Marciana da Emater, Osmane do IMA, o Rodrigo Paulino, do ITAC, a Sandra do IMA, colega Thaís Tavares, bom te ver por aí, professora Vanessa Glaê, da UFJF, e o pessoal da Procam, do IMA, da Emater, da Embrapa, da UFJF, da UFV e do IFET. Obrigado a todos pela presença, né? Então, agora nós passaremos a palavra para a Valdeane e para a gente começar nosso chat aí. Obrigado. Valdeane, por favor. Mayara, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. O que eu costumo falar sobre legislação é que as pessoas, assim, eles têm um interesse muito grande por tecnologia. Então, todo mundo quer saber fazer queijo, quer saber fazer doce. E aí, quando chega um momento que eles precisam comercializar ou abrir um negócio, que eles se deparam da real necessidade de entendimento da legislação. Sim. E o que é que eu percebo principalmente nos últimos 5 anos, com a questão da instauração de programas de autocontrole, o órgão, o MAPA, os órgãos de inspeção, não é que eles estão passando a responsabilidade para a indústria, mas eles estão conferindo uma confiança de que nós, técnicos da indústria, nós estamos realmente executando o programa de autocontrole, e isso acaba trazendo para a gente uma responsabilidade muito grande de conhecimento dessa legislação. Então, você fez várias pontuações em determinados momentos. Ó, isso aqui agora é responsabilidade da indústria. Na verdade, que eu acho que é uma questão até cultural nossa. Sempre foi a responsabilidade da indústria. Só que as pessoas ficavam meio acomodadas esperando alguém vir dizer que estava errado. Então, isso eu acho que é uma mudança de postura muito bacana, que eu acho que os profissionais que trabalham na área industrial, obviamente, não pode esquecer a parte de tecnologia, que é extremamente importante para o produto, mas também procurar entender, estudar e tentar fazer toda essa conciliação com a legislação. E eu sou apaixonada por legislação. Eu fico conversando de legislação com Vanessa às 2 horas da manhã. Mas somos duas malucas. Se você quiser, eu te coloco no grupo. Pode. Ô, Mayara, temos várias perguntas, mas eu tenho uma que eu vou me dar esse direito de fazer a primeira, é a respeito
você comentou a respeito da destinação industrial de produtos que estão em desacordo. E aí você deu o exemplo do requeijão. Só que o que acontece? O requeijão é até uma dúvida muito grande que a gente tem, algumas pessoas falam, porque no RTIQ do requeijão, ele cita que é um produto que é elaborado a partir de uma massa ácida. E aí ele não fala em nenhum momento que pode ser utilizado produto para reprocessar, não pode ser utilizado reprocessamento. Então, se existe essa permissão de destinação industrial para fazer um outro produto, eu acho que também poderia ser feito depois uma revisão no RTIQ, principalmente de requeijão, que a gente sabe que algumas pessoas, muitas indústrias fazem o requeijão com produtos que não deram certo, que ficaram em desacordo, mas o RTIQ hoje, ele não permite isso. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa situação. Então, na verdade, eu tenho até que lembrar aqui, trazer na cachola, as tabelas lá que a gente propôs das normas de destinação. E o que acontece? As normas de destinação, na verdade, ela não vai essa questão dos desvios, elas não devem ser utilizadas como uma rotina. Tipo assim, todo dia eu tenho um problema aqui na massa, que está dando problema, eu vou botar... Essa é uma exceção. É uma exceção, é uma possibilidade de um desvio aqui ocasional, e aí eu vou jogar fora? Não, talvez eu consiga fazer alguma coisa com isso, mas não pode ser rotina. Então, por exemplo, leite com crioscopia, aí o cara recebe sempre uma linha ali que tem crioscopia fora. Ele pode? Não vai poder, entendeu? Ele não é assim que vai funcionar. E aí, assim, com relação ao requeijão, a gente está cuidando aí nessa legislação que vai sair dessas questões, porque, na verdade, nenhum regulamento, ele vai prever, por exemplo, ingrediente de reprocesso, entendeu? Nenhum desses regulamentos técnicos, eles vão precisar ser alterados para poder incluir esses ingredientes ou matérias-primas de reprocessamento, porque vai ser considerado realmente um produto ocasional. Né? Aí a gente tem que ver a questão de atenção à lista de ingredientes, né? Ele não vai poder colocar nada que não seja previsto no seu regulamento técnico específico. Então, com relação ao requeijão, eu teria que lembrar se a gente realmente falou, que se eu falei um exemplo aqui que, na verdade, nem vai ser aplicado, mas eu acho que está lá sim, tá? E aí a gente vai ter esse cuidado sim, tá, Vojane? Pode deixar. Essa dúvida acontece bastante, de que tem que, o pessoal normalmente... muito recorrente. Então, às vezes até confunde, acha que vai ser o mesmo procedimento do queijo processado, e não é, né? São situações diferentes. Mas tá no nosso radar, sim, por assim dizer. Gente, só para abusar um pouco da Maiara, uma bem rapidinha também. Senão vão falar que eu estou monopolizando você, Maiara. Na 7.6, ele incluiu as análises de antibióticos. E a RBQL, até a última vez até que eu conversei com o pessoal daqui de Juiz de Fora, eles ainda estavam fazendo a validação do processo para poder começar a fazer essas análises. E aí eu queria saber de você, porque já tem vai fazer 2 anos essa questão E como que ficamos com essa situação? E a minha preocupação é justamente faz a redação da legislação, mas não tem o acompanhamento na prática para a execução. E aí coloco essa questão da rotulagem agora, das alterações, que a gente também tem que ter muito cautela de começar a executar, porque vai ser algo que a gente não sabe quanto tempo que vai demorar para ser implantado. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. E a minha última pergunta. Com relação ao antibiótico, realmente, ainda estamos pendentes dessa questão da validação dos métodos no âmbito da RBQL, porque a RBQL, como ela é uma rede credenciada ao mapa, ela só pode fazer as metodologias validadas pelo próprio Ministério, né? Então, em relação ao antibiótico, não vai ser bem validado pelo Ministério, mas vai ser um protocolo de validação que cada laboratório da RBQL vai fazer, e está a cargo do laboratório coordenador da RBQL, que é o LFDA Minas, né? Pedro Leopoldo é quem coordena a rede brasileira. Estava, Rodiane, bem avançado até. Assim, tem muitos laboratórios, eu acho que está, não posso dizer que, na verdade, isso é tocado pelos Eduardos lá da LFDA, não sei que ponto está agora, mas acredito que já esteja na fase de finalização e os laboratórios, na verdade, já estão até prontos, alguns fazem já, tem muitos laboratórios da RBQL que fazem, não para valer
para a IN, mas que fazem porque os estabelecimentos já querem começar a monitorar, e até antes da própria IN já faziam isso, já tinham esse cuidado, mas a gente ainda não tem, eu não posso dizer aqui um prazo, enfim, final do ano, início do ano que vem, seria um pouco irresponsável se eu falasse alguma coisa aqui que a gente não sabe como vai sair, mas eu espero aí, posicionamento parcial meu, né, de que até o início do ano que vem isso já comece a ser efetivo. Só que, de qualquer forma, a gente vai cuidar, né, de publicizar isso antes, dar o prazo para o estabelecimento se adequar, porque tem aquela questão, vai ser mais uma coleta, é mais um frasco, é todo um procedimento em relação à questão do envio das análises de antibiótico, impacto, inclusive, financeiro, né, em relação a isso. Então, isso vai ser feito com bastante cuidado. Mas a parte do protocolo de validação, eu acredito que já esteja finalizando. Com relação ao que você falou do quê? No final, desculpa, eu perdi a última. Rótulo? Não, foi essa questão mesmo tá. do tempo que a gente tem, às vezes, da publicação e todos os outros entraves para você começar realmente a implementar as alterações solicitadas. Mas só lembrando que, assim, o antibiótico, na verdade, já estava da RBQL fazer há muitos anos, acho que estava na N51 já, só que nunca tinha sido tocado, agora o negócio vai, se Deus quiser. Com certeza. Maiara, muitos elogios aqui para a sua apresentação e muitas perguntas, tá? Vou começar aqui com a pergunta da Marta Xavier. As análises de sequestro do leite UHT foram retiradas do Viscoar. O que deve ser feito, o que deve ser realizado com o lote do produto antes de ser liberado para o consumo? Que análise de sequestro? O que foi retirado? Marta, se você pudesse manifestar... Bom dia, Maiara, querida, beijo. Desculpe pegar o microfone e abrir. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, você fazia o sequestro por uma semana e pesquisava mesófilos, se lembra? Ah, não, mas isso aí, na verdade, não é sequestro, né? É avaliação lá da Mas era um sequestro que a inspeção fazia para o lote antes de liberar. E agora, como que a gente vai fazer? Vai liberar tudo? Não, então, vamos lá, Marta. Na verdade, esse sequestro não estava no RISPOL anterior. O que acontece é que o RTQ de leite UHT, ele prevê a análise de mesófilos e incubação desse leite 7 dias. A análise de mesófilo, ela solicita isso. E aí, o que acontece é que tem um ofício, na verdade, que é de 2001, que estabelece que não precisa, se tinha fiscalização fazendo sequestro de 100% dos lotes, tá fazendo exageradamente, por assim dizer, porque existe um ofício que determinava que tinha que manter 0,1% dos lotes represados, e a empresa poderia já liberar, só que ciente de que, se ele libera antes de 7 dias e tem um resultado, né, aquele lote vai estufar, ele tem que recolher 100% daquilo. Então, ele pode, mais uma vez a questão da liberdade, ele pode expedir com menos de 7 dias, desde que ele tenha mantido parte do lote lá dentro e esteja fazendo análise de mesófilo, mas se aquele leite der problema, ele tem que ser ágil para poder recolher 100% do lote, entendeu? Esse é um procedimento que, na verdade, a gente já fazia antes. Obrigada, tá? Nada. Um beijo para você. Beijo. Bom falar com você, tem tempo, hein? Beijo. Valeu. Próxima pergunta aqui do Osmani, do IMA. Seria possível o MAPA realizar um treinamento para os fiscais estaduais que trabalham em inspeção permanente em frigorífico, como os servidores do IMA em Minas Gerais? Olha, isso aí eu não vou poder falar pelo departamento, principalmente que é inspeção permanente, né? Mas eu acho que está para sair aí. Quem que perguntou? Desculpa, só para falar. O Osmani, então, eu sei que o DIPOA está providenciando um treinamento EAD, né? E aí o foco pode ser, inclusive, isso para fora do CIF também, né? Mas especificamente para outras instâncias, está sendo mais na linha, não está mais, o CISB hoje ele não está mais sobre a égide do DIPOA, né? Ele está agora no Departamento de Suporte e Normas. Então, acredito que seja mais competência da coordenação do SUASA, que está fazendo, eu sei que eles estão fazendo bastante coisa, eles fazem umas lives, estão fazendo, inclusive a Judy pediu para que eu fizesse a introdução de um curso para o PQFL, então tem algumas coisas saindo, mas aí eu não vou saber dizer. Primeiro porque é da Kari, eu não estou sabendo direito dessa parte, e também porque está no outro departamento. Mas eu acredito que pelo menos um curso EAD vai sair ainda aí para o início do ano que vem. A gente está inclusive com um prazo para poder fechar a nossa parte
com urgência até o final do mês. Eu espero que saia, mas eu não consigo dizer com certeza se vai ser. Mas eu sei que existe essa demanda. Próxima pergunta é do Alessandro. Bom dia. A pergunta não está relacionada ao RESPOA, mas à Instrução Normativa número 55, de 30 de setembro de 2020, que alterou a temperatura máxima de conservação do leite cru, até você já comentou a respeito disso, né? Na unidade de beneficiamento de leites e derivados de 4 para 5 graus. Da mesma forma, a temperatura de estocagem do leite pasteurizado. Qual o motivo dessa alteração? O RESPOA. Não prestou atenção na apresentação. Na verdade, a IN 55, ela foi a primeira IN que foi harmonizar as alterações do RESPOA agora de agosto, 10.468. Né, o artigo que eu falei lá, o artigo 258, que trata da temperatura de conservação do leite, ela fez a alteração de 4 para 5 graus, de forma que a Instrução Normativa 76, ela estava desatualizada, ela já estava em desacordo com o que previa o decreto de agosto. Então, o que a gente fez foi atualizar, assim como eu falei que vai sair a atualização da IN 22 de formação obrigatória, o DIPOA está com uma demanda e um passivo grande de atualização dessas legislações menores, né? Essas instruções normativas aí que estão com dispositivos diferentes do que o decreto trouxe agora. Então, a IN 55, ela só fez a harmonização com o RESPOA. Na verdade, ela está colocada ali exatamente o que está colocado no artigo 258. Tem uma pergunta aqui. Desculpa. Tem a pergunta aqui da Mariane. Bom dia, a apresentação poderia ser disponibilizada? A Maiara, ela já autorizou a disponibilização. Eu estou até colocando aqui o endereço para vocês conseguirem acessar a gravação da palestra. Maiara, da Aline. O que isso pode impactar o registro de estabelecimento? Mas isso o quê? Não entendi. Isso o quê? Aline? Pois é. Se você estiver presente na sala e puder complementar, acho que ela pegou o que você estava falando no momento, colocou, mas sim. a gente depois não então, já ia pedir desculpa em relação a isso. Eu não consegui ver, eu até vi que a colega Ivone está aí. Oi, Ivone. Ela mandou um slowdown, eu não vi, não. Só vi depois. Eu tenho esse costume de falar rápido mesmo, mas mesmo falando rápido, eu falei 50 minutos. Se eu tivesse falado devagar, vocês iam ter dormido. Mais ainda. Eu vou fazer o seguinte, Aline, eu vou passar para a próxima pergunta. Se você estiver presente, você abre seu microfone para você tentar explicar melhor para a gente, tá? Vários aqui, excelente palestra, parabéns. A Juliana Andrade, bom dia. Para a alteração dos rótulos, já posso substituir a categoria do estabelecimento para unidade de beneficiamento de leite derivado? Então, não, porque, igual que eu falei, essa alteração para a unidade de beneficiamento, ela vai impactar na categorização do estabelecimento, né? Quando você tem o registro do CIF, você ganha o registro para aquela categoria. Então, se hoje você é usina, a sua categoria está para usina. Então, você vai ter que fazer primeiro essa alteração de categorização do estabelecimento para depois passar a usar isso no rótulo. De qualquer forma, essa alteração da IN 22, o que pode acontecer, por exemplo? O que pode acontecer é que a alteração da IN 22, que deve estar para sair, que vai tirar a data de fabricação e a necessidade de informar a categoria do estabelecimento, pode ser que ela saia antes de que você consiga fazer essa alteração, né, de categorização. Então, se lá está falando que não vai precisar mais quando ela sair, aí você pode, a partir disso, retirar essa informação do rótulo, entendeu? Aí tem que ver o que vai sair primeiro. Se você consegue fazer a alteração, como ela ainda depende de uma demanda do sistema do DIPOA, talvez demore mais para fazer a alteração de categoria do que a CIN saia e você possa retirar essa informação do rótulo. A Aline fez um comentário, essa parte de alteração de rotulagem é muito importante, muitas empresas não explicam o que significa. É justamente por isso que tem a legislação para tentar padronizar e passar o máximo de informação para o consumidor, né? E posso fazer só um comentário em relação a isso? Nesse caso, gente, eu acho que pode ter que aumente mesmo essas distorções, né? Igual eu falei, a liberdade ela tem que ser dada com responsabilidade. Foi dada a liberdade, mas tem que fazer o negócio direito, né? E à medida que isso for saindo, inclusive aí empresas que se sentem lesadas pelo concorrente que está fazendo uma alegação aí, o Ministério ele tem os canais, né, de denúncia. Né? A gente tem a nossa ouvidoria,
Pode ser feito até no próprio CIF, daquele estabelecimento que, se você entregar no seu CIF, digamos assim, né, o CIF que te fiscaliza, se você se sente lesado por alguma ação de algum outro, o Ministério ele tem que apurar essas questões, não é porque está lá dando liberdade que a gente não vai, a gente não consegue, talvez, fazer a auditoria em tempo de fazer a visualização de tudo isso que está saindo, mas é sempre bom lembrar que o canal de denúncia do Ministério está aberto para isso. O Renato, uma vez que não se pode fazer nenhuma manipulação nos entrepostos, no caso dos queijos artesanais e em especial maturação, como fica quando a lei arte, essa é a lei do selo arte, né, em relação aos profissionais de maturador e afinador? Então, pois é, como eu comentei, o entreposto de produtos de origem animal do RISPOA, ele não vai abarcar mais essa atividade que a gente tem quando a gente está falando da produção de queijo artesanal. Mas isso não vai impactar nesse setor, porque isso vai ser tratado no âmbito da IN de queijos artesanais. Então, a gente criou uma categoria de entreposto, que não vai ser entreposto de produtos de origem animal, né? Porque entreposto de produtos de origem animal é aquele que está no RISPOA e que não considera mais nenhuma etapa de manipulação, nem fracionamento. Então, foi criada uma categoria de entreposto na IN de queijos artesanais, até porque a própria lei de queijo artesanal, a 13.860, ela cita lá, acho que no artigo 10º, né? Ela fala que o queijo pode ser encaminhado para entreposto. Então, a lei, ela dá essa possibilidade. Então, a IN, ela só vai tentar alinhar isso. Tá? Então, vai ser criado uma outra categoria de entreposto que vai permitir que se faça a maturação e essas etapas finais do processo de queijo artesanal. Ô, Maiara, só algo que eu acho muito engraçado no queijo artesanal é a 13.680, 13.000... 860. Até para isso causa confusão na gente. Só, a Maria Alves, ela fez um comentário aqui, também a respeito de queijo artesanal. Queijo artesanal hoje é um assunto que está muito em voga, as pessoas têm muita dúvida, né? Queijo artesanal é produzido em todo o Brasil e cada localidade tem seu modo de fazer que conta a sua história. A nova legislação de queijos artesanais levará em consideração a diversificação e o modo de fazer de cada local? Sim, estamos tentando trabalhar para isso. Como eu comentei, essa questão de queijo artesanal, pelo menos no âmbito do mapa, inicialmente era muito voltado para Minas, né? Que realmente foi o carro-chefe nessa discussão de queijo artesanal no Brasil e dentro do Ministério durante alguns anos. Mas a gente também tem observado a expansão da produção de queijo artesanal no Brasil inteiro. O papel do órgão federal é deixar isso o mais aberto possível para que cada estado estabeleça, com base no seu reconhecimento da tradicionalidade do queijo artesanal do seu estado, como vai ser elaborado aquele queijo artesanal. De qualquer forma, é bom aproveitar esse fórum para dizer que essa IN ela vai para consulta pública, tá? Então, não vai sair nada que tenha saído só de meia dúzia de cabeça lá do Ministério, não. A gente vai mandar uma proposta, a comunidade vai poder participar da construção dessa estrutura normativa. Mas, sim, a gente está tentando abarcar todas as possibilidades. Na verdade, a IN de queijo ela não vai estabelecer coisas muito fechadas. Quem vai estabelecer a identidade de cada queijo artesanal vai ser o órgão estadual, como já tem sido feito hoje. O órgão estadual ele tem mais conhecimento, enfim, tá mais ligado ali à questão do reconhecimento cultural e tradicional de cada queijo no seu estado. Passar para a próxima pergunta, da Paula Vergara. Essa não obrigatoriedade de informar a data de fabricação no rótulo de um queijo maturado, por exemplo, não vai tornar a noção de maturação muito confusa, no sentido de muitos queijos poderem terminar a maturação na casa do consumidor? Exemplo, Camembert comercializado com 15 dias de maturação, podendo, na verdade, ser maturado até 45 dias. Ou a data de validade já incluiria esse período total possível de maturação? Não, ele não pode dar etapa para o consumidor finalizar, não. Isso aí a gente vai ter que cuidar com rastreabilidade, né?
Como já que a gente não vai conseguir ver isso pela data de fabricação, a gente vai ter que ter um cuidado muito forte com relação aos registros de rastreabilidade de produção daquele lote. Mas ele não pode, o consumidor não pode de forma alguma ter que participar da conclusão da maturação do queijo. Ele tem que já disponibilizar no comércio após a finalização daquele período mínimo de maturação para aquele queijo. A gente vai conseguir mexer, a gente, serviço oficial, né, todas as instâncias de inspeção falando aí, a gente vai conseguir acompanhar isso com base em rastreabilidade. Maiara, isso é uma questão que é uma dúvida muito recorrente. Tem pessoas que afirmam que o queijo vai terminar de maturar no mercado, vai terminar de maturar na casa do consumidor. E, na verdade, quando você considera o produto final, já é após a maturação. Final da maturação, exatamente. Ele só está pronto quando ele termina a maturação dele. Quando finalizou o processo de maturação. Então, acho que tem muita gente que faz essa confusão, que eles não consideram o processo de maturação o final ali dentro da indústria. Ele está considerando que vai ser... Eu já ouvi várias vezes assim, o queijo vai terminar de maturar no mercado, vai terminar de maturar na casa do consumidor. Não, pois é, não tem padrão desse produto. Exatamente. Perde até, quem pensa assim, até perde a questão sensorial do produto dele, né? A maturação tem que estar ali num ambiente controlado, né? Para você saber como é que você vai entregar o produto. Você está arriscando a sua própria marca fazendo isso. Deixando para finalizar de qualquer jeito, ou no comércio ou na casa do consumidor. Aí ele vai consumir um queijo meio ruim e vai falar, nossa, mas não gostei, né? Enfim, não pode. Maiara, desculpa abrir o microfone, mas só para complementar a pergunta, é porque tem uma, eu não lembro agora o nome da marca, mas é um próprio queijo camembert, inclusive, e eles trabalham com gorgonzola. Eles são embalados em caixinhas, assim. É uma marca bem conhecida, mas eu não lembro agora. E aí eles têm na embalagem uma sugestão, claro que não é uma obrigatoriedade, uma sugestão de consumo de maturação. Então, eles dizem, esse queijo está com a data de fabricação tal, e ele pode ser consumido com 15 dias, com 30 dias, com 45 dias. E com cada período vai ter uma característica X. E eu, às vezes, quando uso esse queijo para usar em sala de aula, por exemplo, eu comento sobre isso, de que, realmente, ele vai mudando e tal. E quando eu vou comprar queijo parmesão, por exemplo, aqui no Brasil é meio complicado de achar um parmesão, porque eles realmente, a maioria das vezes, não tem mais de um ano de maturação. E aí eu sempre me organizo para pegar a data de maior tempo de maturação, e muitas vezes em sala de aula eu deixo maturando mais tempo para ele realmente ter mais de um ano. Mas aí agora sem essa data de validade, por isso que eu perguntei, assim, sem essa data de validade não vai ter como saber isso. Eu sei. Então, Paula, realmente essa foi uma coisa que pegou. O serviço oficial ficou meio assim também, e agora? A gente vai perder um controle, né, assim, em relação a isso, mas a gente vai ter que ter um cuidado maior na parte de rastreabilidade mesmo, trabalhar mais a rastreabilidade, porque assim, como o RESPOA, ele trata produtos de origem animal, né, de todas as cadeias, e essa demanda é uma demanda realmente que só o Brasil estava cobrando, né, da data de fabricação, não tinha como fazer essa exceção para queijo maturado, por exemplo. A gente vai ter que criar outras ferramentas para acompanhar, né? Ele pode, por exemplo, se um queijo específico tem o período mínimo de maturação de 15, ele vai ter que vender a partir do 16º dia, e ele pode até indicar, não, mas se você quiser comer com 25 dias, isso aí tudo bem, mas desde que ele tenha cumprido o período mínimo para aquele tipo de queijo, né? Que ele não pode, por exemplo, queijo prato, eu vou vender ele com 15 dias e vou falar para o consumidor guardar 10 dias para poder comer melhor, né? Porque o prazo é 25, isso ele não pode fazer. Mas a gente vai ter que cuidar mesmo dessa parte aí que você comentou, é pertinente. Agora a pergunta da nossa professora Vanessa Aglaé. Excelente palestra. Excelente palestra, Maiara. Em uma palestra do presidente da BIC, ele comentou sobre a permissão oficial do uso de madeira na maturação, que existiria um documento recente do DIPUA autorizando o uso. Existe algo oficial a respeito disso, Maiara? Sim. A Vanessa, eu fui pupila da Vanessa, hein? Eu era bolsa de iniciação científica dela. Então, Vanessa, tem sim a IN 5 de 2017, que é a IN de agroindústria de pequeno porte. Lá fala, eu não vou lembrar o artigo específico, mas lá, essa IN 5 de 2017, ela prevê a possibilidade de maturar queijos em
Em madeira, sim. Provavelmente esse documento que citaram é IN5. Essa também é uma pergunta bem recorrente, tá, Mayara? Essa questão da utilização da madeira. Uhum. O Osmani aqui, novamente, fez a pergunta, é importante a empresa ter, ele fez, na verdade, uma observação, consideração, é importante a empresa ter um controle de venda dos produtos para, se precisar recolher produtos adulterados, facilitar a ação. Se todo controle de rastreabilidade, na verdade. É importante e obrigatório. Tem que ter, tem que ter. Tem que saber para onde foi, quando foi, como é que faz para pegar. Osmani, se você quiser, fica à vontade para abrir o microfone também, tá? Está tranquilo, era só para acrescentar mesmo, que a gente já teve esse tipo de problema em laticínios, que deu listéria, e aí foi um Deus nos acuda para correr atrás de todos os produtos, e a empresa tinha que fazer esse recal, né, recolher esses produtos que estavam no mercado por causa de listéria, que deu na produção deles, foi até em produção de ricota, e aí, por causa disso, a gente teve que interditar a empresa e entrar naquele sistema de higienização total da empresa e tudo mais por causa disso. Então, é por isso que é importante a empresa ter esse controle de venda e distribuição das mercadorias, para, nesse ponto aí, facilitar o nosso recolhimento de mercadoria e destruição dessa mercadoria. Isso aí, mano. Isso, na verdade, realmente, isso acontece com a gente também, no CIF. Às vezes eles não têm muito bem escrito, não conseguem pegar tudo, é uma coisa meio ainda um pouco desorganizada. Aí entra naquela linha de trazer essa responsabilidade aí, essa tarefa aí, né? Ele não é só expedir, tem que expedir e ter o controle para conseguir trazer de volta se for o caso. Aqui tem mais uma observação, né? Só completando o que o Osmani falou, com certeza. Foi da Milane. Inclusive, validar esse sistema com relação aos contatos desses clientes periodicamente, para que realmente o processo seja efetivo. Isso. A Mariana quer saber se o evento vai ser gravado. Está sendo gravado, eu já, inclusive, passei o link aqui, quem quiser ter acesso depois. Uso links também de acesso para a apresentação da Mayara. Ela gentilmente cedeu a apresentação e permitiu a gravação. Então, gente, rapidinho, só vou fazer uma observação em relação a isso, Rodiane. Como essas alterações do RISPOA, ela envolve o departamento, na verdade, estou aqui meio que representando o departamento, eu indiquei e passei para a Valdiane a apresentação que está colocada no site do Ministério, na página do DIPOA, tá? É basicamente a mesma coisa, mas pelo menos não tem o meu nome, porque eu não quero nominar como se isso aqui fosse uma apresentação minha, uma apresentação do DIPOA. Eu coloquei meu nome aqui porque eu sou né, digamos assim, aqui eu fui a pessoa que fez a apresentação para vocês, mas a apresentação institucional está lá no site do Ministério. Que a Valdiane passou para vocês aí. Só complementando aqui, a Milane fez o comentário, inclusive já existe teste que pode ser feito dentro do próprio laticínio para identificar se é leite bovino misturado com leite de búfala. Tem. Que você citou. Tem as tiras. A Adriana, bom dia, Mayara. O que a inspeção faz quando o crioscópio está quebrado em uma indústria que processa leite para consumo, visto que o crioscópio é um equipamento essencial para analisar o leite? Interdita, não pode. Tem que dar um jeito, tem que pegar emprestado, tem que... acontece de, às vezes, tem que pegar tem que ter dois, porque para esse tipo de situação, pega incomodato com algum outro laticínio, mas não tem como você produzir leite fluido sem fazer análise de crioscopia. A análise de crioscopia é uma análise obrigatória, é uma análise muito importante. Então, se a gente chega lá e vê que está processando para beneficiamento o leite sem avaliar a crioscopia, a gente pode fazer a interdição da plataforma. A Ivone, eu achei ótimo o comentário da Ivone, né? Slowdown. A Ivone é colega lá do 10º Cipoa. Eu não vi, Ivone, foi mal. Depois você vê minha mensagem no seu WhatsApp. Eu vi ali. Você está no ritmo 5 do CREO. Eu tentei dar uma diminuída, mas depois eu empolgo de novo. É complicado. A Valessa Teixeira
perguntou qual o procedimento para consultar o histórico da empresa em relação a autos e multas. Você tem como fazer essa... Aí, não, aí é só a empresa que vai... Tipo, aí, pessoas terceiras não vão poder ter esse acesso, né? Esse acesso vai o estabelecimento, aí o representante legal do estabelecimento pode conceder esse histórico para quem ele quiser, mas aí isso é uma coisa que é restrita à fiscalização, no caso, o DIPOA vai ter conhecimento, o CIPOA e o CIF, que é responsável pelo estabelecimento, e para além disso, o estabelecimento, se quiser passar com a anuência do representante legal, passar o histórico para outra pessoa, ele pode. Mas a gente, o Ministério, não pode publicizar isso, não. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, Valessa. Pode falar. A minha dúvida é justamente essa mesmo, assim, como que a empresa, porque eu trabalho com algumas empresas e existem algumas que são adquiridas, né, adquirem as empresas antigas, e às vezes o empresário antigo, ele não consegue passar isso para o empresário novo. Como que está o histórico da empresa? Mas aí eu vou te falar, não, mas aí ele tem que passar, né? Porque quem compra, quando você altera a razão social do estabelecimento, eu comprei um laticínio aqui, e aí eu só vou comprar se eu souber o histórico desse. É importante que quem compre tenha essa medida, porque ele tem que passar o histórico, porque ele passa a ser responsável. Então, por exemplo, se eu comprei um laticínio aqui hoje, e esse laticínio está com 10 multas para serem processadas no Ministério, vai sobrar para mim que comprei. O histórico, ele é transferido. Então, toda relação à responsabilidade, ele é transferido para quem está pegando esse laticínio. E aí, o RESPOA fala isso, ele vai ter que entrar em contato, ele vai ter que buscar, junto ao estabelecimento que ele está fazendo a compra, fazendo o arrendamento, enfim, assumindo a responsabilidade, ele tem que adquirir esse histórico. Quem vende tem acesso a esse histórico, sim. Você está falando que, se estão falando que não tem, é porque estão tentando dar um de João sem braço, porque tem, sim. Aí ele tem que tentar buscar, via representante legal, qual é o histórico daquele estabelecimento. Entendo como prudente que quem compra o estabelecimento, ou arrenda, ou passa a ser responsável por aquele CIF, faça isso antes de executar essa compra, né? Executar isso. Ô, Maiara, compara essa situação... O atual proprietário... Diga, vai. O antigo proprietário, né? Se ele não tem esse controle, ou se perdeu, ele pode fazer isso como? Solicitar isso como? Pede para ele solicitar no CIF, no âmbito do CIF local, que aí vai solicitar ao CIPOA, para pegar o CIPOA, que é o Serviço de Inspeção Regional, a instância regional entre o CIF e o DIPOA, para ele conseguir pegar esse histórico e repassar. Tá bom? Ok. Obrigada. Nada. Vamos passar para o próximo aqui. Muitos elogios, muito boa apresentação, Maiara, perfeita, muito bom ver essa palestra, excelente, muito boa. Hoje pode beber com gosto, viu? Que está assim, bonito. Parabéns, Maiara. Excelente apresentação. Mais uma pergunta aqui de queijo artesanal, é do Ricardo Leal. Para os produtores de queijos artesanais, selo arte, a legislação mostrada nessa apresentação tem alguma ligação ou para que esses queijos será objeto da IN que está para colocar em consulta pública? Tá fora. Tá fora. A maioria das coisas estão fora. A única coisa que a gente está utilizando aqui é a definição de queijaria, né? Porque é uma categoria que vai ser a categoria definida como aonde vai poder se fazer queijo artesanal, né? A Lei 13.860, de 2019, ela trouxe uma restrição, né? Ela proíbe que se faça queijo artesanal em indústrias de laticínios. Então, não pode fazer queijo artesanal em fábrica, não pode fazer queijo artesanal em usinas de beneficiamento, e daí a SN, ela vai trazer isso, ela vai falar, quem quer fazer queijo artesanal vai ter que fazer em queijaria, o que agora não, na verdade já é assim, mas eu falo que é bom no sentido de que está com o registro simplificado, né? Queijaria, então, ela tá dentro no artigo 28 que eu comentei, dentro das categorias que vão ter o registro simplificado. Mas as coisas relacionadas a artesanais, estão mais remetidas à IN específica de queijos, e embora
a queijaria ela vai estar incluída dentro da agroindústria de pequeno porte, que está dentro do RISPOA. Mas a agroindústria de pequeno porte ela tem especificações especiais, né, digamos assim, que está tratada na SN5 de 2017 que eu comentei. Mas não fique procurando muito queijo artesanal, né, na RISPOA, não, porque não tem, não. Bruno, parabéns. Aqui eu coloquei seu e-mail, tá, Mayara? Se alguém quiser entrar em contato, que você disponibilizou lá no final da apresentação. Parabéns, parabéns, excelente. É o Bruno Lira, né? Meu colega também. Oi, Bruno. Ele por aí. Assunto muito importante, parabéns pela excelente explanação. Parabéns, muito boa apresentação, parabéns, gratidão, excelente, muito bom, Mayara. Mayara, eu já vou deixar aqui, fazer o convite para você não nem ousar negar, quando sair a IN dos queijos artesanais, a gente fazer um outro bate-papo. Tá bom, quando sair a IN de queijo, acho que eu vou virar arroz de festa de novo, tudo que eu tá palestra por aí, já tô prevendo. Já está convidada, a gente só pode marcar a data. Ô, Valdeane, e também a palestra do Congresso ano que vem. Ela pode também falar umas coisas legais aí para nós. Professor Sebastião Tavares, o nosso chefe aqui, parabéns e obrigado, Mayara, pela apresentação. Eloá, nossa colega aqui, ótima apresentação, ótima palestra e atualização, muitas dúvidas foram respondidas, as legislações já vêm seguindo uma mudança cultural forte nas atitudes industriais em todos os elos da cadeia. Perfeito, Eloá, ela fez um comentário bem pertinente aqui. A Ana, podemos ter acesso à palestra depois? Sim, a gente vai disponibilizar. Denise, parabéns, Mayara. Depois quero assistir novamente. Essa palestra pode ser assistida umas 3 vezes. O Osmani aqui novamente. Muito obrigada, Osmani, pela sua participação, né? Parabéns, Mayara, pela sua apresentação, principalmente para nós que trabalhamos na área de fiscalização e inspeção nos laticínios e frigoríficos. Assunto bem interessante. Joia. Aqui de houve 4 cursos. Gabriele Nardi. Como o mapa vê sobre a maturação de queijos embalados? Hoje tá a maioria dos queijos de média maturação, eles estão sendo maturados embalados, né, queijo prato, principalmente, mais os queijos de maturação longa, que são maturados pelados, né, para assim dizer, para depois fazer a toalete e etiquetagem, mas isso já é uma realidade hoje. Se quiser fazer a maturação embalado, pode fazer. Isso aí não tem restrição, não. Não sei se era essa a dúvida, mas na verdade, não tem muito problema em relação a isso. Embalagem primária, né? Uhum. A professora Mônica aqui fez uma pergunta. Parabéns, Mayara, pela excelente palestra. Eu gostaria de saber se há um movimento do mapa para considerar as incertezas de medições nas avaliações pelas indústrias. Exemplos, termômetros, crioscópios. Então, o que a gente colocou, professora, lá na IN 77, né, que a gente fala que pode ser usado os outros métodos, desde que conhecidos as incertezas, tarará, tarará. Na verdade, o Ministério não trabalha mais com essas avaliações, né, desses métodos que vão poder ser utilizados. Então, hoje não existe isso. O que a gente vai precisar procurar é que o próprio estabelecimento consiga fazer essa correlação. Já que ele não usa um método oficial, se ele usa um método alternativo, ele saiba fazer essa correlação. Às vezes não é nem o estabelecimento industrial que faz isso, mas a própria indústria que vende o kit para ele, né, a indústria de métodos, né, a empresa que vende os métodos, que vende as fitas, eles têm que saber como eles fizeram para poder validar aquela metodologia alternativa para validar. Por exemplo, kit, a gente já tem visto, por exemplo, que tem algumas as fitas de fosfatase que estão virando com menos de 72 horas. Então, aí, nesses casos, a gente tem que verificar o que a empresa que vende essas fitas está fazendo para considerar essa fita como uma fita que a empresa vai poder usar para avaliar a eficiência de pasteurização. Esses casos, às vezes, a gente consegue acompanhar, enfim, e questionar. Mas, de maneira geral, a Cegal não vai sair fazendo as incertezas de medição para todos os métodos alternativos, não. Acho que hoje a gente não consegue fazer isso, não. Ô, Valdiane, se você me permite uma observação, obrigada, Mayara, e mais uma vez, parabéns mesmo, você tem muita facilidade de falar, e o que eu acho mais importante é sempre de estar linkando as questões de legislação com aplicabilidade, né, na prática.
Obrigada. A minha pergunta foi mais na direção não dos métodos alternativos, mas, por exemplo, do próprio crioscópio, que nós sabemos que ele tem uma incerteza de medição que pode variar, por exemplo, de mais ou menos 0,002 ou mais ou menos 0,003, e que, obviamente, impacta num resultado lido no equipamento. E o termômetro também. O termômetro, por exemplo, mesmo certificado, ele vem com uma incerteza. Então, dando um exemplo de aplicação, um leite no silo que a indústria registrou 5,1, se ele tiver uma incerteza de medição de, por exemplo, mais ou menos 0,6, alguma coisa assim, essa leitura ela pode estar dentro do limite conforme, entende? Então, assim, que é uma limitação do próprio método, né, que ocorre tanto para a crioscopia, como para todos, inclusive para os equipamentos da RBQL. Então, eu queria saber, porque acho que isso é importante nas avaliações que são feitas, né, que são extremamente importantes pelos fiscais, sabe, agropecuários. Mas, então, entendi, professora, entendi. Obrigada aí pelos comentários. Com relação à crioscopia, na verdade, a gente entende que o estabelecimento ele só deve começar, né, a avaliar o leite depois que ele faz a ferição. Muitos na rotina já fazem essa ferição com aquelas soluções padrões que são utilizadas no crioscópio, tanto para menos quanto para mais, com as soluções refrigerantes, elas fazem até 3 vezes por dia. Então, antes do início da produção, faz a ferição do crioscópio, depois faz no meio do turno, dependendo da quantidade de turnos que tem a empresa, e depois faz no final. Então, é muito comum a gente ver eles fazendo esse controle do crioscópio com essas soluções. E a gente considera isso, quando a gente vai fazer a fiscalização, eu particularmente, a gente vê lá um resultado, eu vou olhar qual foi a última vez que fez a aferição do crioscópio. E daí a gente confere, não está fazendo, então está tendo um desvio aqui. Daí pede para fazer, normalmente eu peço para fazer de novo, com essas soluções, para poder, de fato, assegurar o resultado. Então, esse cuidado, o estabelecimento, em relação à crioscopia, a gente tem acompanhado que tem sido feito. Né? E com relação à temperatura, a gente sabe que os termômetros já vêm, né, calibrados, mas aí, realmente, às vezes o termômetro está um pouco... E aí é por isso até que a fiscalização tem que ter os seus, né? A gente entende que a fiscalização, para algumas coisas, a gente tem que ter uns equipamentos próprios para poder fazer as nossas avaliações também. Não sei se eu ajudei em alguma coisa, mas a parte do crioscópio, pelo menos, está bem tranquila. Não, eu sei que as indústrias fazem. A minha pergunta foi mais em relação à própria limitação que todo método tem de leitura. Então, quando eu leio, por exemplo, menos 0,530 num crioscópio com aquela variação inicial que eu falei, isso significa que a leitura pode ser de menos 0,528 a menos 0,532. Então, um leite com menos 0,528, ele pode estar dentro da incerteza medida pelo crioscópio. É só Entendi, isso. Mas aí o 528, ele pode estar 526 também, né? Não, sim, sim, mas as medições, eu não estou querendo dizer com isso, Mayara, que isso é para facilitar, não é isso. Eu sei, mas isso, dentro da própria RBQL, né, uma vez que os laboratórios têm que ter acreditação na ISO 17025, a gente tem que considerar que os equipamentos, eles têm essas limitações. Então, a minha pergunta foi mais se vocês estão trabalhando com isso também no âmbito da inspeção. Tá, entendi. Eu agradeço a sua resposta. Obrigada, professora. Então, na verdade, é em relação à incerteza de medição, pelo que eu estou entendendo, para todos, né? Acho que passa até da questão do crioscopia, do termômetro, até para a nossa análise também. Sim, tudo. Sim. Hoje o que acontece é o seguinte: o DIPOA não está, por solicitação do DIPOA, aí voltando para a questão de ser o todo no completo, os certificados oficiais de análise, eles não é para expressar as incertezas de medições, que é realmente uma questão inerente de cada análise. Então, o que a gente utiliza da fiscalização é o resultado categórico ali, né? Então, por exemplo, vem num COA ali um resultado de 3,3, pode ter uma variação de 0,002, então pode ser 3,1, pode ser 3,3, a gente considera 3,5, então a gente considera o 3,3. Hoje, o DIPOA está dessa forma. A parte de resíduos, ele já trabalha de uma outra forma. O laudo de resíduos, ele vem com a incerteza de medição. E aí, estou te dando uma resposta talvez que seja boa, professora. A Helena, que é a minha chefe, a coordenadora da CERIS, que ela está
levantando, ela veio da Cegal, né? Então, ela está levantando essa questão da incerteza de medição de novo no DIPOA. Mas, para a gente começar de novo a tocar nesse assunto, a gente vai precisar, primeiro, nivelar muita coisa na parte laboratorial com a Cegal. Então, eu não sei se é um processo que a gente vai conseguir resolver por agora. A gente precisa amadurecer primeiro essa questão da incerteza de medição para pensar em voltar a informar isso nos resultados oficiais. E aí entra resultado oficial e também o autocontrole. Acho que agora eu entendi melhor. Okay. Desculpa aí. Obrigada aí. Um abraço. Obrigada, professora. Um abraço. Ô, Júnior. Tá dando eco. Ô, Júnior. Eu queria saber se dá tempo para mais uma pergunta, porque a gente já está dando aqui 12, 6 minutos. Dá sim. Nós estamos com quase 90 pessoas ainda na sala, isso quer dizer que a gente vai almoçar 5 minutos mais tarde. Então, vamos fazer mais uma pergunta aqui. O Diego tinha feito pergunta, mas depois foi respondida. Aqui, mais elogios para a Maiara. Adoro sua didática, Maiara. Ai, que bom. Angélica. Olá, Maiara. Excelente apresentação. Sobre fraude no leite, a IN e o RISPOA não falam dos conservantes como formol, peróxido de hidrogênio, cloro e hipoclorito. E se o leite tiver um desses itens, é considerado fraude? É obrigatório... Pode terminar, desculpa. É obrigatório realizar essas análises, porque na legislação não fala de conservantes, somente de neutralizantes e reconstituintes. E inibidores do crescimento microbiano. Essas substâncias aí são fraude, sim. Não pode, não. Tem que estar contemplado nas análises de rotina. Talvez a gente esteja usando aí nomenclaturas diferentes. Na IN 76 e 77, a gente fala, e no RISPOA, a gente fala sobre a ausência de inibidores do crescimento microbiano, que aí entra formol, entra álcool, entra peróxido de hidrogênio, entra essas substâncias que têm essas características. Tá? Talvez seja só questão de nomenclatura, mas qualquer substância adicionada com a intenção de alterar algum padrão do leite, substituir alguma coisa, é considerado fraude, sim. Tá? E está no RISPOA, no artigo 248, e está na ISN 76 e 77 também. Maiara, só para confirmar, fábrica de laticínios ainda não deve mudar o rótulo para unidade de beneficiamento. Não, keep calm, gente, keep calm. Ainda está todo mundo ansioso, você viu que não foram várias pessoas. Foi. Para mudar rótulo. Aqui, agradecimento. Mais um. Maiara, os rótulos da usina de beneficiamento devem alterar a nomenclatura agora? Estou com lote de rótulos para aviar para a produção. Olha, não, eu aguardaria. Tá? Eu não posso dizer que já pode mudar, não, porque tem que alterar a IN 22, e como eu comentei, vocês têm que alterar a categoria do estabelecimento. A categoria de vocês no registro do CIF ainda está como usina ou como fábrica. Então, primeiro tem que alterar a categoria junto ao DIPOA, né, e depois fazer as alterações nos rótulos. Aqui, agradecimentos, falando do kit, aqui que tem a Capilab, vende o kit para detecção de percentual de leite de búfala. Os cursos EAD do MAPA, foram 4 cursos no mês de setembro, ainda não estão disponíveis no canal do Suasa. Isso aí. Entendi, a Águida Cristiane, entendi que não há obrigatoriedade de refrigerar o leite após a pasteurização, desde que esse leite seja imediatamente enviado para a linha de produção. É isso? Sim, essa foi fácil. O professor Nelson Tequini, parabéns, excelente. O Rodrigo, muito boa apresentação. Muito linda também, sorriso maravilhoso, ó. Ah, meu Deus. Obrigada. Sandra Cunha, também bastante presente aqui nos nossos eventos. Parabéns à LCT Família Maiara. Obrigado por mais oportunidade de aprendizado. Parabéns a todos os professores, amigos e alunos do LCT pelo dia de ontem. Um ótimo final de semana. Marta Xavier, professora Mônica querida, a pessoa que sabe muito de leite. Com certeza. Excelente palestra. Sebastião Tavares aqui, obrigado, Virgínia. Virgínia apresentando. Maiara, cada elogio, você ganhou aqui R$50, você já pode beber hoje muito. Que bom, é bom demais.
Eu quero só finalizar te agradecendo muito, além da sua palestra, acho que esse momento de dúvidas, de esclarecimento, acho que é bem produtivo, né, para a gente, acho que é o momento que a gente tem uma construção bacana. Agradecer toda a sua disponibilidade, que eu sei que sua agenda está assim, totalmente lotada. E já reserva um lugarzinho para o nosso próximo bate-papo, que vai ser quando for liberada a IN de queijo artesanal, porque aí o Júnior vai ter que se virar e conseguir uma sala com 500 acessos, porque 150 não vai dar. Beleza, mas aí essa aí vai ter que esperar a consulta pública, essa vai demorar um bocadinho. Tem tempo, dá tempo de você tirar férias, descansar um pouquinho, não tem problema. Tá joia, gente. Então, eu vou agradecer também. Obrigada aí pela oportunidade. É sempre bom a gente poder ficar mais perto mesmo, né, do setor em relação, principalmente da academia, que tem vários professores, mais uma vez, parabenizar todo mundo aí de novo. E, como a Valdiane falou, realmente a agenda está difícil, mas sempre que a gente pode, a gente gosta também de poder fazer essa divulgação, inclusive faz parte do nosso trabalho. Uma das etapas da regulamentação não é simplesmente publicar, é publicar e divulgar. Então, isso também a gente tem que ter isso em mente, né? Às vezes a gente publica e vira as costas e já começa a executar a legislação, assim como as EN 76 e 77, a gente fez rodada grandes de apresentação e divulgação. Acredito que essas ferramentas de agora facilitem isso, né? Eu não preciso viajar tanto, igual eu viajei em 2018, 2019, não. Agora a gente pode fazer isso em fóruns. Agradecer mais uma vez aí a todo mundo do Instituto e um bom final de semana aí para vocês.